mas eu me recordo de um trecho do Batendo Água que diz: mesmo que o mundo desabe num tempo feio, sei o que as asas do poncho trazem por dentro. E isso é um pouco de filosofia para dizer que o gaúcho que está dentro do poncho, que sou eu, me garanto. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes, amigos. Muito boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Agronautas. O episódio de hoje, no dia 12 de maio do ano santo de 2025, a nossa conversa é com um convidado muito especial. Hoje vamos falar de arte, de cultura, de livros, de pecuária e também da atividade de veterinário. E, além de tudo, sobre o ofício da poesia deste que escreve para os que cantam as coisas da terra. O nosso convidado é um artista que utiliza a palavra escrita de forma criativa e, através dela, cria um impacto emocional e intelectual no público. Ele é poeta, compositor, escreveu 10 livros, vencedor de vários festivais, tem mais de 700 músicas gravadas e é o autor da letra de obras clássicas da nossa música regional rio-grandense, como Quando o Verso Vem para as Casas e Batendo Água. Ele é técnico agrícola, formado pela Universidade Federal de Santa Maria. É também médico veterinário, formado pela mesma instituição. Vive em Lavras do Sul, onde é produtor rural e se ocupa da administração da estância São Jorge das Cordilheiras, pertencente à sua família. E executa este trabalho junto com seu irmão Valério Teixeira, acompanhado também pela sua esposa Anita Teixeira e as filhas Betânia e Guilhermina. Eu estou falando deste PhD das letras, Pedro Henrique Teixeira de Souza, conhecido por todos os gaúchos como Gujo Teixeira, um poeta desse Rio Grande. Vasco, antes de terminar a apresentação, tem uma coisa muito importante do Gujo também. Ele é super amigo da Yara Sunhê. É meu lindeiro, é mais que isso, minha gente. Ele é meu lindeiro. Quem é que tem a honra de ser lindeiro do Gujo Teixeira há mais de quase 50 anos, né, Verdade, Gujo? desde sempre. Gujo, Tudo E bem? tem um problema. Ah, tudo bem, tudo bem. Prazer, prazer estar falando com vocês. Prazer dividir essa tela e essa manhã. E estou aqui à disposição, quero aprender um pouco com a conversa de vocês. E muito feliz mesmo. Sou um, como é dizer, sou um assistidor dos programas e me agrada essa prosa que mistura as coisas que eu vivo. O agro, a prosa boa, tem muita. Vocês trabalham muito independente com a arte, porque isso é. Essa prosa costurada, ela é uma arte que a gente tem que aprender a fazer, senão o programa se torna só pergunta e resposta, e vocês trabalham com essa arte aí. Conheço, conheço vocês já, independente do programa, nas suas atividades e na sua produção e no seu trabalho também. Muito feliz de estar falando com vocês. Ah, e outra Gujo, coisa aí é Paulo Henrique, né, Pedro Henrique? É Paulo Paulo, Henrique, é, Paulo Henrique, E PhD. mais de 1.000 canções, né, é Gujo? verdade. Quantas canções já? Gravadas devem passar de 800 já, mas letras escritas, umas 1.500 passa disso já. 1.500. Não tem nem noção mais. Uma época eu fazia uma contabilidade, agora não faço mais. Tenho escrito muitas coisas para a rede, para o Instagram, quase que diariamente eu escrevo e publico. Então eu não sei mais o que eu tenho escrito, não. Não fiz o inventário. Quem sabe um dia faço. Gujo, tu é conhecido como o homem que canta as coisas de Lavras. Tu é lavrense mesmo ou tu fala isso Eu só para te falo, exibir de Lavras? eu falo para me exibir. Na verdade, eu sou nascido em Porto Alegre por Olha aí. circunstâncias hospitalares, porque Lavras nessa época, quando no longínquo 1972, quando nasci, os médicos, ou o doutor Honor, que era o médico
que Lavrense estava, parece que viajando. Nessa época eu fui nascer em Porto Alegre, na cidade que moravam meus avós, todos lavrenses, mas por circunstâncias da vida moravam em Porto Alegre. E aí eu fui nascer lá, nascido no Hospital Ernesto Dornelles, mas tenho a honra de ter recebido um título de cidadão lavrense, como me orgulha muito na minha terra. Ah, tem uma placa na Câmara de Vereadores, a qual diz que eu sou um cidadão lavrense. Aí ninguém tirando ela de lá. E eu também me orgulho muito de dizer que sou de Lavras, uma terra que me acolheu e sempre tive essa relação por conta da propriedade. Me recordo que quando pequeno a gente ia para fora nas férias e a alegria quando o pai tinha que ir na cidade fazer compras, que a gente tinha que ir alguém abrindo porteira. Eram 7 porteiras até a cidade. Aí o pai revezava entre eu, Nossa. o meu irmão e meu primo, que passava as férias com a gente ia até a cidade para abrir porteira. Aí íamos na Cobagelã, que era a cooperativa de lã, fazer compra num armazém e voltávamos para fora. E a nossa diversão era ir na cidade de Lavras, visitar alguns parentes e depois voltava para fora. E essa foi a vida toda. No início, Gujo, diga, Gujo, tu tem um verso chamado Sete Porteiras? não tem, mas já estou anotando aqui, ó. Tá Ele aí, já tá falou mundo matemática. pequeno, ó. Bota tema. Já vou, Ah, o eu só vou Caju anotar tá. porque sabe que eu sou um cara muito observador e aí eu uso meu telefone para apontar. Eu estou viajando, vejo uma cena e como eu tenho uma memória muito ruim mesmo, eu uso essa memória para produção e não uso ela muito para realmente armazenar. Então eu vou anotando tudo. E aí depois essa cena ela vai se encaixar em algum lugar um dia. Eu conto muito que depois eu vou deixar vocês perguntar, mas eu vou contar. Eu durante essa enchente que teve, entrevistaram um senhor numa dessas cidades e a repórter perguntava para ele: o que o senhor vai falar da enchente? Eu disse, ele num barquinho e ela dentro d'água, assim, com água pela cintura. E aí ela dizia: mas o senhor não vai reclamar de nada? Ele disse, não, não vou reclamar. Quando eu vim morar aqui, a água já estava ali, agora ela nos alcançou. E aí ela dizia: tá, mas. E o prefeito não fez nada, e ela querendo sempre acusar alguém, e ele tentando se defender e dizendo que a vida era assim, que ele já morava ali quando a água já estava ali quando ele foi morar. E aí ela dizia, indagando, ela perguntou: o senhor não vai dizer mais nada? O senhor não vai fazer nada? Aí ele disse: eu acho que nem chorar eu vou, porque se chorar, capaz de encher mais o rio. Aí O seu prontamente eu fui Rio. lá e anotei. Passou um tempo, o pessoal da RBS me encomendou um verso sobre a enchente, o tema foi esse. E aí que não adiantava, então eu vou sempre anotando. Já tenho coisas Mas tu anotadas. faz as conexões. Isso. Mas é interessante, né? Tu diz que não tem memória, mas tu tá sempre fazendo as conexões. Porque tu vê, a Mas MBS tem como depois. eu não sei muito o que que é, mas eu sei que eu tenho anotado. Eu vou procurar nas minhas. Tem muitos cadernos, muitos, eu circulo com 5, 6 cadernos o dia inteiro na minha pasta, assim, na minha mochila, para que eu vou anotando tudo. Tenho muito Tu livro não tens escrevendo ao uma mesmo tempo. agenda da Sicredi? Eu tenho uma agenda da Sicredi. Não é o nosso patrocinador, mas eu tenho. Eu anoto tudo. Eu também anoto tudo. Gojo, e depois de abrir essas 7 porteiras e chegar na cidade para visitar os parentes, foi daí que veio essa veia artística? Isso é de família? Como é que é essa história? Eu tenho, Vasco, na verdade, na minha família, um irmão da minha mãe, falecido já, chamado Edilberto Teixeira, um escritor gabrielense, lavrense, muitos anos residindo em São Gabriel. Ele era um pesquisador, ele escrevia, era um poeta e escrevia quase que todos os dias sobre vários temas, assim, muitos livros escritos. E eu me lembro muito pequeno, quando morava aqui em Santa Maria, eu vim morar em Santa Maria em 82 para fazer a quarta série. Nós viemos de São Gabriel para cá, que era perto lá de fora, e a gurizada estudava, meu irmão mais velho e minha irmã, deu ouvir festivais na Rádio Gaúcha. E aí eu ouvi as músicas do Tio Beto, e uma vez passou uma música do Tio Beto numa tertúlia, e a gente foi ouvir, assim, aí o rádio no centro da mesa e todo mundo sentado ouvindo, torcendo por ele. É uma das primeiras referências que eu tenho de ouvir. E o meu avô paterno,
Vozeca presenteava meu irmão com livros. Então deu para ele o Antônio Chimango, deu para ele um Aureliano de Figueiredo Pinto, deu para ele um livro do Jaime Caetano Brown, que depois eu tive a graça de receber das mãos do Jaime Caetano o mesmo livro, e ainda disse para ele, não, muito obrigado que eu já tenho esse livro em casa. E aí eles, não, mas autografado tu não tem. Aí ele me autografou e me presenteou um livro. Então eu sempre tive a poesia muito perto e gostava de ouvir e sempre pensei que eu poderia, de alguma forma, participar desse universo, desde que eu fizesse alguma coisa, né? E aí comecei isso com 13, 14 anos, escrever algumas coisas que eu tenho guardado ainda, e ao mesmo tempo que eu acho muito ruim, eu acho muito boas, escritas porque foi aquilo que me iniciou e talvez a partir daquela eu quis sempre melhorar, assim. Tenho essa referência e sempre gostei de ler. Hoje eu sou mais comprador de livro do que leitor. Talvez para um futuro próximo, mas eu consiga ler. Então eu tenho muita escrita e sempre acompanhei os festivais e li muita coisa. Então a poesia ela pertence à minha vida. Uma vez numa aula de português existia, a professora pediu para fazer uma redação. E eu muito envolvido com a poesia, sempre gostei, perguntei se podia fazer um verso. Ela disse que não. Daí eu perguntei, mas professor, deixa eu fazer um verso. Ela, não, redação. Aí eu fiz o verso. Aí também um zero, obviamente, né? Mas fiz o verso. Era sobre primavera, me recordo dessa circunstância também, assim. Devo ter guardado em algum lugar isso. Resiliência é o Gujo, porque a professora deu um zero e ele segue fazendo verso. Insistente sou eu. Gujo, esses livros que tu lês e te inspiram são de poesia ou pode ser de... Quais são os temas? Qualquer tema, qualquer tema. Eu gosto de ler quase de tudo, assim, eu não tenho muita... Eu não me apego muito àqueles romances, aqueles livros, aí me desanima de saída, assim, para ler. E hoje eu gosto muito da poesia, eu tenho lido muita poesia e tenho também ouvido muita coisa, porque com a internet eu tenho descoberto muitos poetas do Nordeste, do Norte, de Minas, e aí escuto eles meio que seguido, assim, e muito essa poesia regional. Quando viajo a algum lugar, eu sempre tento descobrir a poesia regional desse lugar para ler. Então eu talvez não me recorde dos nomes, mas eu gosto dessa leitura, viver esse universo regional, mas leio de tudo, assim. Não tenho muita... Sempre procurando algum argumento, assim. Se o cara escreveu que ele foi até o fim da rua e dobrou para o lado de cá, eu penso que se eu dobrar para o lado de lá, que história vai ter? Quando eu chego no final de um filme e eu não gostei do final, eu vou pensar como é que seria o meu filme. Daí eu escrevo sobre isso. Muito do que eu vejo, do que eu observo, assim. Bom dia, Gujo. Bom Fernando dia. Veloso, tudo bom? Tudo bem, tia? Prazer. Tudo jóia. Tô aprendendo aqui. Mas... Eu achava que tu era Gustavo, Luiz Gustavo, né? Por ser Gujo. Paulo Henrique. E Gujo é apelido de criança, apelido esse de tipo criança. de coisa, como é? Na minha família, a Era conhece uns coisas da minha família, tudo tem apelido. É Pipico, né? Neco, Caco, tudo tem apelido. Ica. E aí eu com o nome de Paulo Henrique não dava muito certo para me chamar. Aí alguém colocou um apelido que era alguma coisa com Gujo, tinha alguma sílaba antes. E aí ficou Gujo. Aí eu comecei a mandar para os festivais música, em parceria com alguns amigos, que hoje estão no universo da música, o Erlon, Péricles e tal, uma turma que musica. Paulo Henrique Teixeira de Souza. Aí saiu num disco lá, Paulo H. T. Souza. Aí eu cheguei no festival, os gringos, o que tu faz aqui? Eu tenho uma letra. Não, mas não vi, tá no meu nome. E aí eu digo, vamos botar o Gujo, e por circunstância do tio Beto, que era Edilberto Teixeira, da linha do sobrenome Teixeira, ficou Gujo Teixeira. E hoje só tem eu. Eu e uma ilha no Japão, só 2 Gujos que tem no mundo. 2 Gujos só. Olha só. Se apareceu Tá outro, a bem. gente briga. Esses tempos apareceu na internet um cara se intitulando Gujo Teixeira. Aí eu fui lá falar com o cara, é verdade. E ele publicava uns versos dele e uns meus. Aí nós entramos pra briga pra saber por que ele disse, meu nome é Gustavo, me chamam de Gujo, meu sobrenome é Teixeira, por que eu não posso ser
Ah, não pode porque sou eu. Que não pode ser eu. Eu vim primeiro. Aí começamos a brigar na internet até que ele saiu. Ah, Digamos que se ele publicava algumas coisas tuas, É, tinha alguma tentativa de confundir, tinha. né? Não, Então certo que sim. não era muito legal. Aí nós A estamos Yara pensando. falou que era tua lindeira, Isso. e talvez alguns ouvintes nossos não entendam bem o lindeiro, né, Yara? Que é o É nosso verdade, meu vizinho na área vizinho rural, que é o vizinho de cerca, né? Vizinho de É o certo. de limítrofe. cerca. É o, como é que se diz, o contíguo? É isto? É. O Caju que é da área da engenharia, da arquitetura, para me usar um termo mais técnico, né? Então, mas é Olha, o. depois que eu vim para fora aqui, eu uso lindeiro. É Eu lindeiro. uso essa palavra. Sim, o Lindeiro de. lindeiro é o Vizinho nosso lindeiro. vizinho de cerca, né? E é importante porque no campo a gente se socorre muito do lindeiro, né? É Então, na fato. cidade talvez não tenha essa importância, assim, esse vizinho tão próximo, mas no campo é aquilo. Tem um problema de saúde, tem uma mensagem, tem um carro atolado, tem um problema de qualquer natureza, né? E a gente se apoia muito no lindeiro, assim, é uma relação que é interessante. Eu me lembro que o nosso lindeiro em Livramento, a minha família de Livramento, Gujo, às vezes tinha qualquer grau de desgaste, né? Aquelas coisas de campo, né? Entra um touro, sai um terneiro, aquelas coisas, né? E eu dizia pro meu avô assim, vô, nós tínhamos que dar uma trancada com esse cara, fazer tal coisa. Não, não, meu filho. O lindeiro vai permanecer ali por muito Muito tempo. tempo. E não é uma boa a gente ter atrito com o lindeiro, assim, coisas que tu é jovem, tu acha que tem que levar umas coisas, dar uma agudizada, né? E a pessoa mais experiente te traz assim pro equilíbrio, né? Não, 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 e não, não outra se coisa, faz né, assim. Veloso? Hã? Não, outra coisa, acrescentando no lindeiro, além do Gujo, a família toda ser maravilhosa, né, da questão de ajuda, ou tem gado teu meu, meu gado tá aí, tu viu, passou, né, tu divide a cerca, né, a manutenção da Manutenção cerca da tu cerca. divide, isso dá muito problema entre vizinhos, Eu ia entre chegar lindeiros, nesse Medianaria, tema, porque medianeria. medianaria, É, e o o ele Gujo, a família é compartilha maravilhosa, contigo uma benfeitoria, que é a exatamente. exatamente, cerca, né? A E cada um tem nossa. responsabilidade de metade. E às vezes isso se dá de forma bem amistosa, funciona bem, né? Cada um cumpre, e às vezes um pouquinho problemática, né? A Nós o nossa. falamos, problema, acho que no episódio que tem o lado do Atílio, né? Me ajudem a explicar aí. Na nossa divisa lá é toda lá no Arroio. Se eu não me engano, são 450. Antes 4 quadras e meia, 4 quadras. Agora a quadra de arame para o nosso lado, que era 120 metros, agora virou 100. Para os alambradores não é mais 120, é 100 metros. A quadra de é 100 arame. metros, é E aí verdade. a gente divide o arame, é uma parte do nosso lado e outra parte do lado dela para o gado poder chegar no arroio. Então tem tudo isso. Às vezes o arame é nosso, mas está do lado dela, porque o gado precisa chegar no arroio daquele lado e O tal. acesso à água. Aí Acesso vocês fazem tipo um S, vamos chamar é, assim. vai fazendo um. Porque a enchente é muito grande, se o cara for fazer qualquer coisa, o nosso arroio ali Destrói rede, é destrói rede e complicado tudo. aqui. Mas Uhum. é uma lindeira que a gente preza muito. Esses dias entrou um gado e aí o capataz. Esse gado é da Yara, esse gado é da Yara. A gente vai levando. Aí quando tem um banho, o cara banha. Quando tem uma dosada, o cara dosa igual. Tem lindeiro que a gente nem traz na mangueira. Nós temos lindeiro que a gente traz o gado na Não, mangueira. depois tu cobra o arrendamento dela e tá tudo bem, né, Tá tudo tchê? sob A controle. gente faz o mesmo Faz o também. mesmo, é. Não, isso é tão bonito, né? Eu digo, no mundo que cobra tudo, né? Um mundo, eu ia comentar do Gujo, que uma das coisas que eu mais admiro no Gujo é a simplicidade, né? O Gujo é esse talento, tudo que a gente sabe no Rio Grande do Sul, o nome do poeta gaúcho hoje que nos representa, da nossa geração, né? Principalmente. Mas o Gujo é dessa simplicidade, tu encontra ele em qualquer lugar, ele pode estar ganhando um prêmio lá na Califórnia da canção, é sempre a mesma pessoa, né, Gujo? Tu É, nunca mudou a tua é que na essência, isso é tão verdade, lindo, é tão raro. eu não sou artista, né? O artista, eu conheço, tenho bastante amigo que é o cara que é o artista em si, que é o do palco, e tem muitos que se acham artista. Eu sou como disse o Vasco, eu sou um médico veterinário, um produtor rural, um amigo dos meus amigos que faço verso, que muito desse verso chega nas pessoas como uma palavra de alento, uma palavra bonita, uma palavra que remete a uma circunstância de saudade, ou simplesmente pintando uma cena. E aí isso me diferencia dos outros, mas eu sigo sempre sendo o mesmo que sempre fui. Acho que isso
é muito importante para a essência da gente. Eu não poderia deixar de ser o mesmo cara que as pessoas gostam do meu verso e me mandam mensagem, e eu, se não responder essa mensagem que me mandaram quase que toda manhã, após eu publicar meus versos, eu fico bem louco, assim, eu tenho que responder. Parece que se eu não responder, eu não. Tem esse comprometimento, Eu Gujo, acho com que as é por aí, é pessoas. por aí, É tão raro. é por Eu, aí. eu queria saber, Gujo, assim, ó, te interrompendo um pouco, essa apresentação do Vasco foi eloquente, gente. Eu gostei Não, demais. Vasco, Nossa, O cara fez uma apresentação rápida e muito bonita. Tu já tinha sido apresentado Não, foi desta bonito, foi forma? bonito. Eu fiquei até meio. Ah, A gente nem se dá conta das coisas que a gente faz no mundo aí. E aí ele vai contando isso, ali, a gente fica. Não tá sendo em vão esse, essa cruzada, que a gente tá fazendo bastante O, coisa. o Vasco foi habilidoso em te eu acho. apresentar e seguramente faltaram muitas coisas, mas ele soube reunir muito bem, né, Caju? Várias O, etapas aí da tua não, vida pessoal e isso, profissional. isso, Gojo, é tudo com apoio da nossa produção que nós temos nos bastidores. E muitos vão dizer assim, não, mas um nome como esse, desse quilate, não dispensa apresentações. Eu desconcordo. Não, esse precisa ser apresentado porque tem uma obra importante. E talvez, a minha vida artística se encerrou muito cedo e nós conversávamos nos bastidores que nós temos um Ela amigo em existiu, comum, Vasco. Ângelo Franco, né? Quando eu tentei aprender violão, foi o mesmo professor do Ângelo Franco, que hoje é um artista, e tu mencionaste agora sobre Santa Maria. Eu era ouvinte das tertúlias de Santa Maria. Acho que tu está se referindo às tertúlias de Isso, Santa isso. Maria. Tertúlia da canção. E me recordo, eu cresci nos anos 80, me recordo de escutar pela Rádio Gaúcha. A Rádio Gaúcha transmitia Transmitia. as tertúlias. E eu convivi nesse ambiente de muita produção artística aí nos anos 80, e eu sendo de Itaqui e nascido e criado em São Borja, eu vi ali terra de grandes poetas que provavelmente te influenciaram, como Rilo. Claro que sim. Só que artisticamente eu não evoluí, mas eu queria voltar para a questão do veterinário, né? O Paulo Henrique Teixeira, qual que é o teu papel lá na estância? Tu trabalha, tu executa funções lá, Sim. ou tu fica na volta da mangueira escutando berro de terneiro para ver qual que é a inspiração para o próximo verso? Como é que é a tua atividade lá Tem fora? de tudo um pouco. Eu me formei em Santa Maria, aqui na faculdade, e me aventurei a fazer uns concursos e, e saí. Aí fui chamado para uma prefeitura e nem fui, nem me apresentei. Aí fui para fora direto. Não. Achei que eu tinha que ir para lá e prestar essa assessoria na família, que sempre trabalhou com isso. Meu pai e minha mãe moram lá. Meu irmão já estava lá e eu fui embora para fora como veterinário e a gente vai trabalhando algumas coisas. Trabalhamos com pecuária e aí vai tudo que a casuística que tiver, tu vai trabalhando. Aí trabalhei um pouco fora também com uma assessoria veterinária em no manejo reprodutivo, no qual eu tinha me mais ou menos focado na veterinária. Não dá para dizer que se especializa, que na veterinária a gente foca. Tem muitos focos nessa época. E aí a gente escolhe algumas coisas e fui para fora. Hoje trabalho lá juntamente com meu irmão, a gente administra, junto também com meu pai, e a gente faz todas as lidas de muito mais na volta da mangueira. Já foi um tempo que a gente tirava cavalo todos os dias, saía para o campo e fazia essa. Mas como a vida, às vezes, a gente chega com o gado na mangueira, vai avisando que vai chegar. Hoje eu vim a Santa Maria, um exemplo, amanhã eu estou lá fora e o combinado é que quando eu chegar o gado tem que estar na mangueira para fazer um serviço que tem lá. Então esse serviço toda a gente que faz, esse manejo, essa administração, eu e meu irmão em conjunto a gente vai pensando e vai fazendo. O veterinário em si, prático e cirúrgico, ficou muito para trás porque acaba que as coisas mudam muito e a gente vai se destrenando. Algumas coisas faço, outras chamo gente, mas estou sempre lá. Hoje a minha vida é lá fora, apesar de circular muito com a minha arte. Às vezes fico 10, 15 dias viajando. Esses dias que eu viajei 16 dias, dormi um dia em cada lugar, circulando esse estado, visitando. Faço muita feira do livro, faço muita palestra para gurizada nas escolas.
trabalham muito com oficinas de criação poética pelo estado todo aí. Então agora, Ô, Jô, diga. me diz uma coisa, eu quando começaram a falar da poesia, do homem veterinário, do estancieiro não é a palavra, não é produtor rural, Isso, lá, eu achei que os andares dos cavalos, eles te davam o ritmo da poesia, dá o muito. passo, o tranco, o galope, eles te davam assim uma forma de traduzir isso em versos. Nada disso é verdade, então. Tu Não, já vai e tá ligado na mangueira, não, então não mas deu. é que tem assim, ó, tem muito da praticidade hoje. Ah, vou te dar um exemplo. Eu sempre observei e vi isso. Não vou te dizer que o cara não ensina um cavalo e muito eu saio para o campo para observar. Às vezes não saio com a turma do campo, mas saio na volta contrária, justamente para ver o que estão fazendo, o que anda de diferente, o que está acontecendo. Antigamente, quando mais novo, eu ensinava quase todos os dias, saía para o campo e fazia toda a lida junto com eles e acompanhava isso. Hoje, em alguns momentos. Mas isso que tu falou do tranco, o trote, o galope, isso é uma cena que a gente, muito eu faço e penso olhando quando estou ensinando um cavalo. E o que me agrada muito, às vezes, sair para o campo para, como dizer assim, para gritar para o gado sem muito propósito, porque a vida às vezes deixa a gente meio engasgado que, ou, às vezes, no campo o cara sozinho dá um grito com o gado mesmo que não tem que parar um rodeio. Isso faz muito bem. Então, essa é um pouco da terapia do produtor e do poeta, que é sair para o campo para ver esse Nosso movimento. agronauta Fernando Veloso, a forma de desopilar também é em livramento no campo. É fato. Ele Ah, eu volta, acho cada vez que ele volta do fim de semana, ele volta mais sábio. Ah, Eu ia obrigado, comentar Caju. também do Gujo como lindeira ali, que eu acho interessante para os nossos ouvintes. O Gujo e toda a família, eles têm aquele conhecimento campeiro, Caju. Não é só o veterinário. Sabe aquele conhecimento perdido que para mim é o grande desafio das próximas gerações? É o homem do campo, onde vai estar com o conhecimento campeiro. Pode ser analfabeto, não, Não né? tem Pode no vir. livro, não tem no livro. Mas Mas então, o assim, Gujo podia contribuir. Ele o podia Gujo tem contribuir. esse conhecimento campeiro da cerca, do atilho, ele tem todo esse conhecimento campeiro e para mim é muito confortador, Caju, porque o Gujo como vizinho ali, nós temos o mesmo, praticamente trabalhamos com as mesmas escalas e vivemos da pecuária, né, Gujo? O Gujo, muito que ele faz é voluntariado, toda essa volta que ele faz no Rio Grande do Sul é um voluntariado né, não é pago. Então, assim, é muito interessante, a gente compartilha uma pecuária real, que eu digo, uma pecuária de campo nativo, uma pecuária com dificuldades, não que as outras não sejam, mas a gente está no mesmo microclima, no mesmo ambiente, e temos os mesmos números parecidos. Então, assim, as nossas taxas de prenhez são sempre parecidas, a gente faz parte do mesmo sítio. Então, a gente tem isso também, né, Gujo? A gente Verdade. compactua dessa mesma pecuária, uma pecuária que as pessoas vivem dela, não tem outras rendas, então, que é mais apertada também, né, Gujo? O ambiente, né, E Yara, que a gente vive, às o vezes, ambiente é muito diferente. alguns amigos, e eu me lembro de umas reuniões do City lá em casa, que o pessoal disse, Bagos, mas a gente não conhecia, o pessoal mesmo de Lavras às vezes não conhecia aquele nosso ambiente ali, porque ele pega um campo que é muito mais para o lado de Caçapava, e ali as Caçapava e Vila Nova, do que Lavras, Serra né? do Sudeste. Serra do Sudeste. O pessoal de Lavras está muito acostumado com aquele campo mais sujo, que é o que circula ao redor da cidade, né? E aí quando pega aquelas coxilhas, e aí o pessoal diz, Bagos, mas olhando esses campos que tu tem aqui, fica fácil escrever. Eu digo, fica mais fácil, porque esse ambiente nos molda, nos desenha de um jeito a, a campanha, o pampa, que eu escrevo muito isso. E essa visualização é o que me dá subsídio, né? Eu enxergando ah, uma, uma vaca parindo num dia frio de vento, isso me inspira a escrever. Eu já sei que é um dia difícil, e aí eu escrevo lá que dia para nascer pampa, escrevi um verso. Acontece de uma enchente derrubar uma rede num arroio, eu escrevo um outro verso falando sobre isso. Então esse se torna muito natural Caju, transmito muito isso. Sempre tentei contar essa história do homem do campo que vive lá para as pessoas que moram e não habitam isso. E às vezes a gente não é entendido porque o nosso linguajar, se tu falar em lindeiro, muitas pessoas não sabem o que é.
se eu falar que verdeja a grama forquilha quando termina o azevém, as pessoas não sabem o que é grama forquilha e muito pouco o que é o azevém. Mas a pessoa que é do campo sabe que quando o azevém está terminando, o campo nativo vem vindo e a gente que vive isso e acompanha essa cena agora mesmo terminamos as pastagens lá de semeadura sobre campo nativo. Trabalhamos 100% com campo nativo lá na pecuária, não tem um palmo cortado. E aí fizemos um plantio direto. Aí agora estou louco para ir para fora para ver o que depois desses 180 milímetros que choveu, nós tínhamos, Yara, 180. choveu de novembro a abril 180 milímetros. 180 vezes, E aí exatamente, a agora, mesma e coisa. essa semana choveu 180. 2 dias, 2 de dias. quinta até sexta à noite, choveu Choveu que 180. choveu de novembro a abril. Então a nossa diverso. a nossa seca foi muito grande. E aí eu estava contando que aí o cara já tem informações, um amigo em comum me disse que teve na Yara, e a Yara estava muito preocupada o que ia fazer com os terneiros. Eu digo, tinha a mesma circunstância que eu tenho, o que vai acontecer com essas vacas agora na entrada do inverno e no inverno. Então a gente vive desse clima muito próximo. Assim, a cena que eu enxergo e pinto num verso, certamente a Yara enxerga do outro lado do arroio ali. Tu tem um verso, hein, Gujo, tu tem um verso assim que tem o título. Eu tô só te dando E eu ideias. estou anotando Ajuste aqui. de lotação Já no Lavra. tem. Já falei sobre isso. Já falei que Gujo, quando o campo e, aperta e falta comida, a gente tem que encostar um caminhão no embarcador, às vezes. E, em Gujo, a atividade de Verdade. pecuária, vocês são criadores também, produtores de terneiros Eu ou tem uma faço, atividade? nós dizemos lá em casa um ciclo completo. Somos tradicionais durante muito tempo venda de boi gordo em vaca. E aí agora, devido às secas consecutivas, a nossa produção de 2 anos para cá, ou 3, tem se diminuído no boi gordo. E aí a gente tem que achar, vendemos muito para o navio esse ano, porque os bois não se aprontaram e aí tivemos que achar um outro mercado para que levasse o nosso boi, porque a seca não nos judiou, aí depois a enchente veio e a gente sabe que Sentiu muito ali, Gujo, lá. Certo, mas vamos dizer, a atividade é assim completa. completo, se Fizeram alguns completa. ajustes. E me diz Ajustes, uma coisa, Gujo, em função da dedicação do teu tempo, tu te consideras um produtor e também um homem da arte e da cultura, ou o inverso, um homem da cultura e também produtor? Eu digo, o que não, que eu acho que toma mais tempo teu? Digo, dos dias da semana, do mês? eu sou muito mais produtor e eu não vou nem fazer muita conta, assim, porque a minha semana às vezes é dividida em um pouco. Eu tenho que às vezes vir a Santa Maria, porque uma filha mora aqui, estou em Pelotas às vezes, porque uma filha mora lá, estou na estrada às vezes levando o pai e a mãe a Porto Alegre, estou lá fora, então fico Ouvindo os agronautas. Ouvindo os ouvindo. agronautas. Então, assim, eu circulo muito. Tem épocas do ano, assim, alguns dias, que eu não estou em lugar nenhum. Então, eu estou na estrada, estou viajando, e a condição de poeta me pega em todos os lugares. Quando eu estou, às vezes, num hotel, quando eu estou, às vezes, no carro, ligo o gravador do meu telefone e vou falando. Eu nunca me animei a ouvir, mas eu gravo muita coisa. E às vezes deixo o telefone ligado 2 horas, 1 hora, gravando. Alguma coisa você vai se aproveitar um dia. E vou anotando, às vezes Gujo, paro para anotar. Então, em todo momento eu sou produtor que eu estou pensando lá fora, sou poeta, sou um pai, sou marido, tô sempre na correria, não consigo me definir. então, eu acho que além de um poeta, tu é uma filosofia também. Tu é um filósofo também, né? A gente fala em poesia, mas muito do que tu fala nos teus versos tem toda uma, na minha opinião, tem uma filosofia, né? A vida no campo. Eu acho tão Sabe bonito que, isso, que tu Yara, te sente filósofo. não, eu na verdade, durante muito tempo eu escrevi a cena do homem do campo, assim, que botava o pé no estribo, quadrava o corpo, montava, aí depois de montar, acomodava a bombacha que ficou apertada, dava um tapa no pelego, media a rédea
e ia para o campo, tu entendeu? Descia, abria uma... Eu contei esse cara que esse gaúcho que era o homem do cavalo mesmo. E durante muito tempo, eu sempre quis colocar na minha poesia algo a mais que isso, né? Que retratar a cena do cara do campo. Havia muita gente que retratava isso. O cara que montou o cavalo se pegou e o cara se firmou no arreio, já tinha, sempre teve. Então eu sempre quis colocar alguma coisa a mais dentro da minha poesia. Um pouco procurando isso. Eu sempre falo que tem um verso que eu não sei nada, meu decor, realmente não sei nada. Mas eu me recordo de um trecho do Batendo Água que diz: mesmo que o mundo desabe num tempo feio, sei o que as asas do poncho trazem por dentro. E isso é um pouco de filosofia para dizer que o gaúcho que está dentro do poncho, que sou eu, me garanto que um pouco desse gaúcho que foi pintado como centauro das coxilhas, o homem que era te, podia chover, ventar e inverno, ele aguentava. Então eu digo, mesmo que o mundo desabe num tempo feio, sei o que as asas do poncho Sei o trazem que por as asas dentro. do poncho trazem por dentro. Então, se eu vou dentro do poncho, eu me garanto. Então, eu sempre quis colocar isso no verso. E de um tempo para cá, como tem muito poeta novo e tem muita gente nova contando essa história do homem do campo que ensina um cavalo gateado e sai para recorrer às campinas verdejantes, eu resolvi escrever coisas para a alma das pessoas. Eu sempre procurei isso dentro desse universo campeiro. Mas também agora eu estou procurando muito mais escrever para a alma das pessoas, para um sentimento que as pessoas têm, que procuram no verso. E acho que tem me dado muito bem pelas respostas que eu tenho. Eu lancei um livro chamado Pitangas, com fragmentos em. Chama. São as poesias em quadrinha, que ela é nada mais é do que uma trova poética. São 4 linhas e escrevi. E esse livro eu convidei várias pessoas para que fizessem a leitura desse livro. Então começou com a minha filha em Lavras e foi até o Nordeste, passando pelo Evandro Mesquita, da banda Blitz, passando pelo Marcos Palmeira. Então cada um leu. Então o livro todo lido tem no Spotify. E isso me trouxe uma resposta assim, absurda, ao ponto de que as pessoas me mandavam mensagem dizendo: Gujo, estou num processo depressivo quase suicida. Ao ler o verso número 22 do teu livro, me destitui de qualquer pensamento assim. Aí tu entra na vida das pessoas desse formato, assim. Das pessoas lerem um verso teu no Instagram, que tu publicou despretensiosamente, e dizer que a partir daquele verso, o dia da pessoa mudou, ela teve uma outra concepção de um pensamento, e aí eu acho às vezes bom e às vezes eu fico meio preocupado com isso, de a gente ser tão, entre aspas, importante e estar dentro da vida das pessoas nesse formato, assim, quase que diariamente eu Mas não te recebo. preocupa. Salvar vidas não deve te Não, preocupar. não, não, Deve não, te não ficar eufórico com isso. me preocupa porque às vezes eu não escrevo e tem muito processo de inspiração e às vezes tu não tá e as pessoas me perguntam, e hoje não tem nada, Gujo, estou precisando. Aí eu me recorro a alguma coisa e mando para essa pessoa. Isso acontece também bastante. Tem alguns amigos que me perguntam, e aí, Gujo, hoje não saiu nada, estou precisando meio que horóscopo de manhã. Terapeuta. E aí eu acho bom isso, acho. Então a minha escrita hoje, Yara, ela tá muito para a alma das pessoas, assim. Eu tenho muito Gujo, cuidado ao Eu acho escrever. fantástico. Eu fico muito preocupado ao escrever que eu tenho que me policiar. Eu tenho que me ficar me cuidando de algumas coisas. Mas, Gujo, eu acho E, que tu mostra nos teus versos. Desculpa, fala tu na frente, não, vai, te vai. cortei. Ladies first. Não, Ladies só first. para terminar. Que eu vejo nos seus versos, né, além da beleza, né, que tu traz, essa questão da simplicidade de tu conectar as pessoas, né, a essência da vida, a essência da simplicidade, a essência de uma vida do campo, a essência da alma. E isso é muito raro hoje, né, Gujo? No mundo que a gente está vivendo de aparência, Instagram, de todas as mídias, né, todas essas redes, essas pressões, eu acho que tu dá um recado para a sociedade de uma forma muito mais profunda que tu imagina. É fato. E isso é de uma beleza, né? É tudo que a gente E eu, precisa. Eu brinco com as minhas filhas, tu sabe, a gente tem as gurias da mesma idade. Eu tô sempre dando umas moraizinhas nelas, né? Olha, filha, não é assim, pá, pá. E em seguida eu mando algum é verso uma teu coisa para boa. elas, né, refletirem.
E nisso tem toda essa essência que eu acredito. Eu acho que todos nós agronautas aqui, né, compactuamos comungamos essas mesmas ideias e tu consegue transcrever ela em letra. É tão lindo isso. Eu me policio muito no que vou escrever, né? Porque eu publiquei um verso esses dias e publico quase que diariamente. E aí um amigo, talvez todos vocês conheçam, o Chico Bastos, me pediu para fazer umas leituras desses versos, né? E aí eu mando para ele lá na cabanha do Barulho, lá ele bota uma câmera, filma, e aí passou de 1.500.000 pessoas que assistiram, ouviram o verso em 2 semanas, assim. Então vai muito longe, a gente não tem noção onde é que, para nossa arte, eu acho que vai muito longe. Um absurdo de pessoas. A gente fez um agora essa semana, já passou de 800.000 em uma semana também. Então é muito longe que chega o que a gente fala, então não dá para falar bobagem. Gujo, eu escrevo pouco, mas eu sei que tem verso que se escreve para livro, versos que se escrevem para ficar em gaveta e versos que têm uma outra dimensão, que vão ser musicados, que vão ser letra. Sim. Como é que essa tua liberdade poética, quando tu tem a inspiração e começa a escrever, isso vai ser para ser musicado? Como é que tu lida com esse dilema de ajudar o intérprete, de maltratar o intérprete ou fazer uma poesia para ficar dentro de um livro, por exemplo? Tu sabe que no início, isso me foi perguntado algumas vezes, eu vou contar para vocês. Quando eu estava iniciando a minha escrita, no, lá por 89, 90, antes de participar do festival ainda, eu gostava de ler e acompanhar, e uma vez a gente visitou um amigo que escrevia. Na verdade, não visitei, a gente nos encontramos, ele tinha uma pilha de letras, assim, muita. Aí ele dizia, Gujo, aqui, ó, é 2 estrofes, um refrãozinho e mais 2 estrofes, é assim que se faz. É um, é um verso, tu faz 2, aí cresce no refrão e depois mais 2 para terminar. Eu digo, cara, essa é a fórmula? Ele é, então não vou fazer. Os meus versos têm 6 estrofes e não tem refrão, mas eu sempre tentei fazer ele na métrica. Uma vez eu tive uma discussão que eu não fui premiado como melhor letra. Aí perguntei pro cara por que que não era. Ele sabe que é, era melhor poesia. Eu digo, mas por quê? Qual é a diferença entre poesia e letra? Ah, aqui uma tem assim, outra tem assado. Os poetas de gabinete dizem que quem faz letra de música não é poeta. Mas aí eu perguntei, quando eu escrevi, era apenas um texto, né? Então eu era poeta. Quando alguém musicou, aí eu não sou mais poeta, ela virou uma letra de música. Então eu considero que a poesia é toda a escrita que eu faço, se ela couber dentro de uma inspiração poética, que é onde eu tento colocar ela sempre. E aí o que que acontece? Quando eu estou escrevendo e ela vai fluir mais do que eu imaginei, eu vou tentando moldar ela para que alguém musique. E sempre tentando facilitar, dentro de um espaço métrico e de uma rima, que fique fácil para o melodista pegar essa escrita lá na sua casa, num papel, e consiga colocar uma melodia em cima, uma linha melódica em cima dela, conseguir cantar. Muitas coisas intencionais. Eu estou escrevendo um livro que chama, não se chama ainda, mas ele vai. A palavra não é essa, mas é um dossiê do Pampa, é um inventário do Pampa. Eu estou escrevendo sobre o Pampa em poesia. Vai da Gênese ao Apocalipse, um pouco de viagem, assim. Talvez o Apocalipse para muitas pessoas, e para mim talvez seja a soja e o eucalipto dentro do Pampa. Então estou escrevendo um livro que vai da formação da terra, sempre tratando o Pampa que eu vivo. Então estou escrevendo poesias com 8 estrofes, em metáforas de um jeito, com métricas de outro. Quando eu vou escrever as minhas coisas para o Instagram, se eu escrever em 10 linhas em décima, ela tem uma visibilidade. Ela vai passar de 5.000. Se eu escrever em 4 linhas, ela vai para 15.000. Então, o próprio formato vai depender de onde eu quero chegar. Então, a minha poesia hoje, ela vai sempre intencional, assim.
para o que eu quero escrever. Estou escrevendo um romance todo ele em verso, que eu não sei onde é que ele vai parar, porque ele não tem fim. Então eu vou. Isso é muito intencional. Hoje mesmo, se eu parar para escrever, eu digo, o que que eu vou fazer? Vou escrever uma décima, vou fazer uma quadrinha. Às vezes ela flui e vira um verso que pode ser musicado, mas é muito intencional. Então, e ao falar em Apocalipse, até pensei que nós estávamos falando do futebol, do Esporte Clube Internacional, Agora e cortou, não falaste em ouvi nada. quadrinha. Eu acho, Vasco, acho que Cortou. nós não estamos te ouvindo bem, congelou aí. É, Não se ouviu Opa! a tua E agora, agora? agora sim. Agora Agora tu tá meio melhorou. turvo ainda. Não, talvez tenha sido isso, porque o Gujo falou em Apocalipse e eu pensei, já estamos mudando de tema para o futebol, esporte internacional, Esporte Clube Não, te acalma. Internacional, Te um acalma. Apocalipse, e falou em quadrinha, então já, de repente tem uns Apocalipse versinhos, do mas Pampa. o Apocalipse do Pampa. Não, sobre internacional, hoje a gente nem fala. Hoje a gente pula. Isto. Até Isso. porque, São sabe duas por palavras quê? que me chamam. Sabe por que que a gente não fala internacional? Porque hoje é segunda, e segunda é um dia difícil de falar sobre futebol. A palavra segunda dá um tremor, assim, numa certa ala do futebol. Vamos. Melhor permanecer no domingo. É verdade. Truco, Mesmo que o domingo tenha sido triste. retruco. Mas voltamos aos anos 80. Tu mencionaste Evandro Mesquita, a banda Blitz, mas a tua influência, além dos poetas que tu mencionaste, da nossa música, nacional, do nosso rock Sim. nacional, que também teve uma fase de produção bastante importante nesses anos. Eu sempre fui muito eclético com relação a isso. E tinha música regional nossa, por ser da fronteira, e a nossa, o rock nacional dos anos 80. Que influências tu tem aí? Tu Total. mencionaste Banda Eu tenho- Blitz, Eu tenho essa influência total, porque eu fui de uma geração aqui em Santa Maria que nós ouvíamos nas tertúlias, eles traziam, eu tive o prazer de assistir aqui Belchior, tive o prazer de assistir Fafá de Belém, Mercedes Sosa, quem mais? Aqui tocou em Santa Maria nas tertúlias, muito desse universo nacional, assim. Ao mesmo tempo, por Santa Maria ser esse polo universitário, eu assisti Legião Urbana, o primeiro show da história do Legião, eu assisti aqui. E assisti um último em Porto Alegre, no Gigantinho. E fui uma geração que ouviu esse rock nacional na sua produção. Eu me recordo nos finais de ano, quando a produção fonográfica era sempre os lançamentos, de juntar dinheiro para no Natal ir a Porto Alegre e lá na Multissom comprar discos do Engenheiros. E sempre gostei desses poetas e dessa composição, que eram criativas poeticamente. Esses dias Santa Maria assistiu Oswaldo Montenegro, que também não era rock, mas era uma música brasileira. Assisti aqui com a minha filha e isso muito me deixa feliz, que ela conhecia e gostava de várias dessas músicas que a gente ouviu. Então eu consegui passar para elas uma influência musical, de Legião Urbana, de Paralamas, de Engenheiros e de tantos outros desse rock. Isso muito me influenciou porque eles também eram pensadores, no meu ver, da sua época e diziam coisas que são até hoje ouvidas e entendidas, né? E sempre gostei da música brasileira, num todo, sou muito eclético. Gosto de uma música, muito tempo fui apreciador e ainda continuo, mas teve uma época do folclore uruguai argentino, mas a gente entra numa fase que só ouve isso, né? Então, fui um consumidor e comprador de discos. Acho que lá fora devo ter uma parede, uns 4.000 discos lá, entre vinil e CD, de tudo que tu imaginar. E ouvi tudo. Te garanto que todos os discos que eu ganhei, eu comprei, eu já ouvi uma vez. Ganhei um disco lá de um compositor, ele ficava no meu carro e eu digo, e os top 10 era o tempo que ele ficava. Ó, tu tirou 5 meses do meu carro, eu tô ouvindo. Tirou 2 semanas. Então a gente, hoje não tem mais isso no carro, mas eu sempre fui um cara que me Gujo, influenciou. e no teu ecletismo, esse ecletismo, entrou alguma coisa de Beatles e Rolling Stones? Ouvi, mas eu já gostava de uma geração mais para frente. Eu sempre gostei alguma coisa do americano, gostava do Cat Stevens, gostava de The Smiths, gostava do Supertramp, que era o que eu gostava, a musicalidade deles me fascinava mais. Os Beatles, não sei se eu não fui dessa fase, mas eu sempre ouvi, mas não Essa tem é do Decano, essa é coisa do Decano, mais mais Decano. velho e tal. É mais Decano.
Eu acho que a Lívia fez um sinal que Eu queria vou. te perguntar algo aí, Guto. Vamos ver. Isso, eu ia comentar. Tudo bem, Gujo? Tudo bem? Uma das coisas que eu fiz aqui, né? E normalmente quando a gente convida um convidado assim como tu, tão especial, eu dei uma olhada e assisti alguns podcasts que tu já esteve. E uma coisa que me chamou a atenção e que eu gostei, que talvez tu gostaria de comentar um pouquinho, são essas oficinas, essas palestras que tu vai nas escolas, conversa com o pessoal mais jovem, assim. Eu achei bem interessante tu contando em alguns Tá. momentos que eu Deixa eu te ouvi contar, tu. deixa eu te contar um pouco disso. Na minha geração, eu, quando iniciei, eu sempre quis conhecer alguns poetas e tal. Eu tive o prazer de conviver com muitos. Não conheci o Rilo pessoalmente, ah, mas enxergava ele de longe em algum festival. Tive o prazer de conhecer o Jaime Caetano Brown, visitá-lo e receber palavras de elogio dele. E foi tudo sempre muito distante. Tive o prazer de conhecer Antônio Augusto Ferreira também, que era um poeta que me agrada muito, morava em Santa Maria, e era lindeiro nosso lá em Lavras também, pelo outro lado ali. E quando eu comecei a fazer, eu sempre imaginei que alguém pudesse dizer coisas para gente, algum caminho a seguir, e nunca ninguém me disse nada. A minha escrita é um pouco disso. Às vezes eu penso que quando eu escrevi o Pitangas durante a pandemia, eu queria que alguém me dissesse algumas coisas, aí como ninguém me disse nada, eu resolvi eu mesmo. ah, são versos que falam sobre isso, sobre se erguer, sobre passar por momentos de dificuldade e tal. Então circula muito nisso. E as oficinas surgiram porque as pessoas pediam para eu ir cantar. Ah, tu não vem cantar no nosso. Não, mas eu não canto. Ah, mas tu não vem falar de umas. O que que eu vou falar num lugar como esse, né? Então eu comecei a Sim, preparar coisas para contar para a gurizada, porque eu sempre acho que tem o Marcelo Caminha que dá aula de violão, o fulano, o outro lá gaiteiro que dá aula de gaita, ou pelo menos ensina e tenta que as pessoas. O curso de para cantor tem um monte. E nunca ninguém instigava e inspirava a escrita. escrita. Aí eu comecei a pensar que se eu fosse em algum lugar falar sobre isso, sobre instigar alguém a escrever, seria uma boa. E comecei a montar uma oficina de um processo criativo, mas muito mais para as pessoas tentarem usar a criatividade dentro de qualquer área. Eu foco na poesia, eu uso a poesia como meio de transporte para isso. Mas o que que acontece? As oficinas começaram a andar, eu circulo bastante no estado, através do SESC, através de feiras do livro, através de escolas. ah, Algumas me chamam, outras me contratam, outras eu estou pelos festivais circulando e já me chamam para fazer, porque as pessoas são muito carentes de qualquer tipo de informação e acham que a poesia é simplesmente aquele versinho que tu vai. Não, eu acho que a poesia, o processo criativo é o que vai diferenciar a gente dos outros. Eu poderia ser um poeta que, se eu não fosse criativo, como eu acho que sou, ah, e não estou fazendo nenhuma, acho que tenho que ser criativo, eu estaria numa prateleira onde tem muitos. Mas eu acho que, por tentar ser mais criativo que os outros, eu me destaquei. E acho que a gente tem que tentar fazer isso em tudo. E não é nenhuma pretensão. Eu sei que eu me esforço para ser criativo. Tem papéis e folhas que eu rasgo e rabisco mais de 15 vezes e boto fora porque eu acho que não está tão criativo ainda. Eu acho que eu tenho que surpreender. Me cobro muito isso. Se eu não me cobrasse, talvez eu poderia ter 2.000, 3.000 versos escritos. Mas eu acho que por me cobrar, muitos deles vão para o fogo, muitos deles eu deleto do telefone, porque eles não chegaram ao ponto de ser criativos, eles estão comuns. E aí, Gujo, fico te interrompendo, mas indo ao encontro da pergunta da Lívia, tu tinha um projeto que eu achava super interessante, que eram uns jogos, né, tenho para criança. é, Tu pode contar um pouquinho que daí teria toda isso a indumentária gaúcha? no livro Sétimas de Mundaréu que eu fiz, que eram objetos, e eu peguei o objeto do universo rural, e são 360 e poucos objetos, 365, era para ser uma agenda. Eu peguei toda a indumentária, tudo que tem dentro do galpão, e foi indo, e foi indo, e foram 7 anos de pesquisa. Aí quando eu vou nas feiras, eu pergunto, que idade vocês têm? Aí geralmente circula entre 13, 14 e 15 anos.
Eu digo, eu passei metade da vida de vocês trabalhando num livro, aí mostra o livro e tal. E esse livro Olha foi só. reeditado agora, ele passou de 8.000 exemplares já, e eu tive a alegria de uma empresa que patrocinava que era a empresa, patrocinava ela, a empresa da essa energia eólica, que era da Espanha, me patrocinar. Então ele levou exemplares para a Espanha, distribuiu em todo o Brasil. E esse livro, a partir dos objetos que eu criei, eu comecei depois que a gente manda o livro para a gráfica, né, era não tem o que fazer. Eu trabalhei 7 anos nesse livro. O dia que mandei o livro para imprimir, o cara fica meio que órfão, não tem que fazer. Eu comecei a inventar e comecei a criar jogos para esse livro. Acabou que nada aconteceu, mas eram jogos de carta, jogos de tabuleiro, que eu queria que isso fosse para frente, para que as pessoas tinha desde um simples jogo de memória, que a memória não eram um chapéu, um chapéu e o verso, então era mais difícil, tinha que virar um e virar outro. E eu fiz protótipo de tudo, criei, mas aí nada aconteceu depois. Queria que uma Mas quem empresa. sabe não acontece. Pode ser, talvez uma empresa que pense isso para. Hoje está mais fácil fazer no telefone do que ele físico. Então, eu sou sempre muito criativo. Hoje, nos meus cadernos, eu devo estar escrevendo 3 ou 4 livros ao mesmo tempo, assim. E às vezes paro um Nossa. para um a um. Era só um projeto de Santa Maria, quando eu estava aqui em casa, esperando as filhas da escola e eu digo, me dedicar aí. E aí comecei a escrever um livro, já não sei onde é que anda mais a ideia, tem que retomar. Muito de fase, mas eu estou escrevendo sempre muita coisa, assim. Agora que eu saiba, eu tenho 4 projetos que eu estou andando, assim. E às vezes pego um, pego outro. Tudo poesia mas distantes, assim. Ao mesmo tempo, todos eles, dentro do espaço, todos eles são pintados nessa pampa que eu vivo, lá nesse ambiente, a área que a gente conhece ali. Eu acho que todos vocês conhecem, e se não conhecem, talvez entendam que é esse pampa que a gente vive, aquele ambiente de Lavras do Sul, lá da São Jorge das Cordilheiras. Gujo, comentasse um pouco aí do método, ou da rotina, ou da forma que tu vai colocando a tua criação aí, a tua arte em algum produto, né? Em alguma escrita, em algum livro, em algum verso. O método torna a gente mais eficiente, né? Sistematiza. E aí a gente produz mais coisas. Mas o método, ele, por vezes, ele não oprime um pouco a criatividade, o artista, ah, te gera mais quantidade, mas te gera obrigação, te gera rotina, te gera horário. Como é que é esse conflito? Porque a gente que trabalha com outras áreas, vamos dizer, produção, né, o que for, tu tem que ter método, tu tem vencimento, tu tem data, tu tem Sim, prazos a cumprir. E eu olho assim, eu não tenho veia artística, mas eu imagino que para o artista deve pressionar um pouco de forma que restringe assim o intervalo da criatividade. Tu poderia ter uma criatividade, um potencial 100 e ela fica num potencial 90. Tem sentido isso que eu estou falando? tem sentido. Um exemplo, vou te dar um exemplo claro. Eu trabalho com a poesia com rima. Sempre gostei disso. Eu acho que a poesia, ela tem que entrar numa música, numa melodia, que entre redondinha, assim, naquele espaço da métrica. Se tu ouvir alguma música que ela vai girando, assim, eu sempre pensei nisso, né? Que a Da poesia ela tem que sonoridade. entrar nessa sonoridade. Algumas vezes eu me pego escrevendo alguma coisa que não tem rima e ela já para. Então, esse formato me prende, porque eu precisaria escrever com rima. Não, como é que eu não vou escrever com rima? Que se eu sempre disse e sempre gostei da poesia com rima. Ao mesmo tempo, ah, eu me pego escrevendo alguma coisa, por isso que eu acho que esses projetos que eu tenho, eles cabem, quando eu estou a fim de escrever uma coisa mais curta, eu vou lá naquele e sigo fazendo ele. Quando eu estou a fim de continuar e a verve criativa tá, tá fluindo, eu entro no processo do meu romance lá, que é inverso. Mas ele me limita que às vezes eu não estou a fim de escrever nesse formato e a inspiração está saindo assim. Aí eu deixo ele ali, um dia eu volto para ele. Às vezes escrevo alguns textos como preâmbulo para poesia, porque eu não sou escritor de texto. E aí esse texto vai virar poesia lá na frente. Então eles vão ficar guardados como texto sempre. E
e às vezes eu tô com vontade de escrever com inspiração e não sai nada, assim, não sai de jeito nenhum, e eu deixo essa ideia simplesmente como um título escrito, assim, tal assunto, deixo esse assunto para que um dia que a ideia tá mais formatada eu consiga escrever. E é muito natural, tem vezes que eu já passei 6 meses sem fazer uma linha. Passei, O artista e o Olha criativo só. tem que se permitir a contradição, né, tem Gujo? que ser, senão a gente vai. Senão tu querer seguir uma lógica vai te restringir Se a um eu, caminho se só, eu né? escrever, eu estou numa época que eu estou publicando bastante décimas no Instagram, que é onde eu publico e me sinto criativo quase que diariamente. Aí ontem, antes de ontem, eu escrevi várias coisas em sétima. Eu digo, vou deixar para quando eu começar a escrever as sétimas de novo. Porque aí eu vou escrevendo décimas, escrevi uma sétima, hoje o que é que aconteceu? Às vezes até isso me pergunta. Eu digo, porque faltou 3 linhas, a inspiração chegou só para 7 linhas e não veio. E as pessoas perguntam, assim, muito me perguntam, Gujo, o que que tu quis dizer com essa letra? Eu digo exatamente o que está escrito nela. Se eu não conseguir te dizer, é que ela não teve sua função. Sim. Ah, Deixa eu Ô, te Jô, perguntar uma. diga. deixa eu perguntar agora Vai lá, Caju. uma senhora sobre inspiração. Estamos falando de inspiração. Assim, ó, desculpe, mas assim, uma boteja de vinho, ela inspira ou não? Sabe que eu nunca consegui sempre ouvir toma um vinho lá, isso me inspira, isso me deixa talvez com a fluidez da ideia, mas nunca escrevi nada assim. Que eu tenho, bebi, fiz um baita verso, eu escrevo tomando mate, viajando, as ideias, nunca consegui. É bastante inspirador, mas eu nunca tive esse processo criativo. Queria ter, assim, abrir um vinho, Induzido, induzido acelerado. mas eu acho que o mate e a, e a solidão, assim, o momento escrevo em todas as circunstâncias e conto uma muito interessante. Eu tenho um verso chamado Saudade é Fundo de Campo, que eu passei para um amigo chamado Christian Camargo, e ele musicou e passou para o Pirisca Greco. Nós estamos participando de um festival em Lages, e aí eu conto para eles que eu cheguei em Santa Maria, tinha uma consulta, e tinha o costume de ligar antes. Quantas pessoas tem na frente? Porque a gente vinha de Lavras, ficava circulando para ir na consulta, não tinha essa estrutura em Santa Maria aqui durante um tempo. Daí, tem 10 na frente, tem 8 na frente. Aí eu ficava circulando com as gurias, ia no shopping, ia num lugar, para que não perder tempo. Aí um dia eu fui ao médico e perguntei quantos tem na frente, tem 8. Aí eu me sentei e tinha um quadro, assim, uma casinha, lá num campo. Eu digo, isso é um fundo de campo. Aí comecei Aí escrevi na sala de espera do médico uma estrofe, 2. E aí comecei a me posicionar lá naquele fundo de campo que eu moro, assim. Tem um lugar que eu me posiciono mentalmente para ver as cenas. E aí mandei para um amigo, olha aqui que eu tô. Onde é que tu tá? Eu tô no médico. Então faz mais outra. Aí fui fazendo. Aí durante 2 horas e meia de espera no consultório, eu fiz um verso chamado Saudade é Fundo de Campo. Muito bacana, assim, porque eu me remeto para o fundo de campo que eu. Então eu hoje, quando tem qualquer momento de espera, eu tento ou procurar alguma coisa que está pela metade, ou procurar uma inspiração em alguma circunstância para aproveitar esse tempo que não é muito que eu tenho, ocioso, para escrever. Então a inspiração ela é muito viajo, às vezes me passo por uma cena assim, paro o carro, ou gravo, ou digito para. Aí às vezes abro o telefone, mas o que eu quis dizer com isso aqui? Nem sei o que é isso, mas ela é o processo de inspiração, ele é muito natural, assim. Já me inspirei tomando um vinho, certamente, mas o mate me inspira mais. Pessoal, eu só vou dar uma pausinha aqui pra gente deixar os nossos apoiadores, nosso muito obrigado aqui para todos os apoiadores e continuar. Uma breve pausa para agradecer os nossos apoiadores que fazem com que o nosso podcast chegue até você. A ABS, Progresso Genético gerando lucro. Affectum Agro, transformando a gestão no agronegócio. Brasão do Pampa. Faça a pecuária do futuro hoje.
Cotrijuque, Cooperativa Agropecuária Júlio de Castilhos. Seja feliz, seja Cotrijuque. Tatamars Livestock. Soluções integradas para conectar você à sua fazenda. Frigorífico Silva, qualidade do campo à mesa. Ouro Fino Saúde Animal, imaginando os melhores produtos e serviços para alimentar o mundo. Revista Pecuária Sul, informação que gera desenvolvimento. Telexeia e Bastos Leilões, 30 anos de profissionalismo e transparência na batida do martelo. Propec Consultoria de Abate, do campo à indústria gerando resultados. Vamos, e lembrando também que no final a gente sempre pede uma dica, Gujo, para os convidados. Então, a gente deixa algumas dicas aqui, mas principalmente as dicas dos convidados estão sempre sendo bem... Aí os ouvintes gostam bastante. Inclusive a dica que tu deu, Caju, do Rovira, do livro, e que o Júlio falou de novo, o pessoal lá botou nos stories que tava lendo, que tava... Jaime Rovira. Estavam gostando bastante. Filha, pega um livro para mim ali, por favor. Meu. Podemos seguir. Bom, Gujo, me escuta, Paulo Henrique? Escutou. Bueno, seguimos na inspiração, o que o Caju levantou, a história. Poeta como tu, um poeta inglês chamado Lord Byron, viveu em 1800 e 300 anos depois dos árabes levarem o café para a Europa, e ele era inspirado pelo café, ele escreveu: o café dá espírito a quem não o tem. Ele, tu como poeta também, o que te inspira não é o café, não é o vinho, é o mate. As tuas poesias, ou uma coisinha mais forte, canha, kombucha. A canha kombucha é inspiradora. Eu sou apreciador e fabricante de canha kombucha. Gosto muito dessa. Hoje eu tenho amigos que quando eu visitar e não levar uma canha kombucha, arrumo briga. Gosto muito da canha, mas o mate é inspirador. Eu estou escrevendo, agora vou contar, eu estou dentro de um projeto que eu faz tempo que venho fazendo, que é um livro sobre o mate. Vai se chamar Almanaque Poético-Cultural do Chimarrão, por ser uma bebida que o nome chimarrão vai mais longe que o mate, né? Então é um livro que já está com 3.000 citações, tudo que tu imaginar que foi dito sobre o mate, sobre o chimarrão, sobre a bebida, está nesse livro como um almanaque de tu abrir e ter informações e tal. Então o mate é uma coisa que me acompanha. Diga. Seguinte, esse teu almanaque, gostei da ideia, é muito bacana para nossa cultura. Tu poderia, por favor, pena que ele não está aqui, tu vai ao Léo e fala que ele tem um mate com gengibre fabuloso, inspirador, eu diria, inspirador. Eu acho que tu deveria consultá-lo. O agronauta que não veio hoje é o Léo Canelas. Tá. Agora vou atrás. O mate, ele é agregador, ele tem essa... Então, não tem quem aqui, pelo menos do Sul, que tem alguma... Ou o cara não toma mate por um motivo, ou toma por vários. Então, eu resolvi... Faz tempo que eu venho pesquisando isso, porque eu tenho muito verso me pediu um verso sobre o chimarrão, né? Sobre o mate e tal. Qual é a diferença de um para o outro? Eu acho que um é o produto, o outro é a fonte em si, a bebida e o nome, se mistura muito. E comecei a escrever, então é um almanaque poético-cultural. Poesia sobre mate passa de 300. Aí tem as minhas, tem alguns outros mateadores e vai desde o universo da cuia, da bomba, do tipo de erva e vai. Esse é um dos projetos que quero ver se lanço esse ano ainda. Um livro para... Gujo, nessa temática do mate aí, deixa eu tentar me explicar. A gente tem uma mania ou um querer de dizer o que é certo e errado, né? A cuia tem que ser assim, o porta-cuia tem que ser assado, Exato. A bomba tem que ser assim, com pescoço, sem floreio, sem firula, sem pendurico, com brilho, sem brilho, tá? Em parte, eu acho que a gente quer preservar o que a gente viveu, né?
E meio que assim, não mexe nisso aqui, cara. Tu tá mexendo em parte da nossa vida, da nossa história. Não inventa coisas. É, E em parte a gente transforma um pouco cultura e tradição em quartel, né? Sabe? Não, soldadinho, você marcha assim, você marcha assado, amarra o coturno assim. E isso, por hora, é legal que nos preservar a cultura e por hora nos restringe. Como é que tu vê esse tema aí do pode, não pode, na cultura, no nosso, sei lá, nativismo, ou cultura gaúcha, permeia um pouco a nossa vida, isso, né? Como é que tu eu, vês? Se eu não fui muito confuso não, nessa não, minha mas eu fala aí. concordo contigo. Eu entendo o que tu diz e já fui muito mais, como é que eu vou te dizer assim, preocupado, entre aspas, com isso. Eu penso que vai desde da produção de escrita até a música. Esses dias apareceu um rapaz aí piochado, fazendo um rap, um funk, uma música assim, piochado, de chapéu, de lenço, de bombacha, e cantando. E o povo vem em cima dele, assim. E isso, o que que tu achou? Eu falei, cara, não formei opinião sobre isso. Mas eu penso que se ele foi na nossa cultura e achou um espaço dentro dela para se manifestar, vai de quem quiser assistir. Eu não gosto de diversos artistas e ao mesmo tempo não assisto. Eu não gosto de diversas, então eu não vou atrás. Eu vou atrás do que é. Quando eu viajo e vou descobrir a poesia regional, eu vou indo até que eu acho a fonte lá da poesia regional do Nordeste, lá, dos, dos cordéis e tal. Aí fico procurando aquilo ali. E vejo que tem muitos que circulam isso. Eu penso que no mate, ah, tem. Eu defendo uma teoria que a gente conseguiu dizer que era gaúcho, a gente, o povo, quando foi lançada a térmica. Porque antigamente o gaúcho tomava mate dentro da sua casa, na beira do fogão, e não dizia que era gaúcho, não saía com a. Quando a térmica se tornou um habitual, o gaúcho pôde botar água na térmica e sair para a rua, para a praça e dizer que era gaúcho com a térmica embaixo do braço e sua cuia. Porque no mais, a gente era igual a todos que andavam na praça. Quando o Borghetti lançou abriu a sua cordiona lá no tempo que ele fazia a faculdade de veterinária, ele botou uma bombacha, uma alpargata e foi para a rua para dizer que era gaúcho também. Então eu sempre digo que a gente consegue mostrar quem a gente é a partir de uma identidade. E hoje, um exemplo com essas cuias modernas que tem aí, que diz que deixa 3 horas o mate quente, mas não fica 3 horas tomando mate, então não precisava dessa cuia. Mas é bom, porque teve muita gente que não tomava mate que foi tomar. Teve muita gente que não ouvia música gaúcha, que começou a ouvir com os tchês lá, num tempo que a gente recriminava isso, Sim, criticava os tchê criticava, tchê, e, né? e hoje, quando eu penso que tudo que é novo pode de alguma forma agregar conteúdo, um exemplo, eu escrevo um livro hoje, eu vou mostrar para vocês o meu livro mais recente, que é parceria minha de verso com fotografias do Christian Camargo, que é um compositor, e o Felipe Constant, que é um artista, hoje mora na Espanha, fez todas as interferências. É um livro de poesia regional, desde que eu diga que é regional, porque ela não tem o chapéu, não tem a bota, não tem a bombacha na poesia, mas ela é uma poesia regional, ela é fabricada. O Christian é artista de Santa Vitória, não é? Não, ele é Ou é o parceiro dele? parceiro. Ele é o Christian Camargo, ele é de Candiota, mas hoje mora em Pelotas. E o Felipe Constant é de Uruguaiana, filho do Birajara Rafa Constant, hoje mora em Valência, é um artista plástico bárbaro. E a gente fez um livro, ele é uma poesia regional, mas se o poeta ou alguém que é lá da tradição for pegar o meu livro e dizer, isso aqui não é poesia regional, a poesia regional era do Gujo quando ele escreveu Na Madrugada dos Galos, que tem o cavalo, que tem o homem do campo. Eu acho que isso... Gujo, Diga. não quero te cortar. Mas como é que tu vê uma pergunta assim, ó, como é que tu vê o futuro? Né? Agora a gente está falando, né, das Sim, revoluções, de como está mudando, como mudou essa questão, que nem tu disse, né, que quem não gostava agora está mais moderno. o Tu vê que o Apocalipse, futuro... ele já falou, é Apocalipse.
Pois é, mas essa Apocalipse, boa, Caju, boa entrada. Como é que tu vê esse futuro? Porque até eu ia te comentar agora, tu falou do gaúcho, né? O Duda, filho do Caju, a gente comentando algumas coisas para aquele projeto, Caju, ele me perguntou, o teu pessoal é bem gaúcho? Ele é bem gaúcho? Ele tem aquela... Eu digo, eu tenho dos meus sets lá, eu tenho um gaúcho, porque o resto, que é uma coisa que me impressiona muito, quando eles vão para a cidade, eles tiram a bombacha. Sim. Eles põem a roupa de cidade, eles põem uma calça, ou não um jeans, mas põem uma calça, tipo uma bombachinha, mas tiraram uma bota, eles não vão mais naquele estilo, tiram um chapéu, põem boné. Isso me impressiona um pouco, essa mudança que tá vendo. Nem leva a térmica e o mate? Eu acho que eles têm na cidade, mas é uma roupa mais de cidade. Esses dias, uma camiseta escrita, sabe? Esses dias tinha um com uma camiseta em inglês. Me choca isso, Gujo. Me choca, porque eu me lembrava do gaúcho sair pilchado com orgulho daquela pilcha na cidade. Hoje eles não estão mais assim. Eu Então, assim, tu percebo acha que o novo caminho... como é que tu vê isso aí para o futuro? um pouco seguindo a resposta, eu acho que as coisas mudam, né? Hoje talvez as pessoas andem mais na rua porque tem uma térmica que dura mais tempo a água e uma cuia que permanece 3 horas a água quente, né? Se tu parar para ver, antigamente a gente encontrava uma mateira para vender uma correaria quando ia na Expo Inter, que era de couro toda ponteada, assim. Me lembro de encontrar isso aí. Hoje tem esses objetos e a própria pilcha mudou muito. Eu penso que a gente tem que manter as tradições. O meu mate é o mesmo de antes. A minha bomba é igual a de vocês, o formato que eu estou vendo aí. E não porque a gente mantém uma tradição, porque eu gosto disso. E aí, se eu gostar disso e isso manter uma tradição, melhor ainda. Penso que a música, ela perdeu um espaço absurdo nas rádios. Hoje tem uma rádio no interior que toca 1 hora, ou de madrugada, ou às 6 da tarde, antes da Voz do Brasil, um horário de música gaúcha, que o pessoal está pedindo todos os dias o inferno de uma música lá, que eu não vou nem citar o nome, de um artista que, para mim, também não vou pular essa parte. Tá, e aí, eles ganham espaço no Brasil com essa música, né? E a gente que está peleando por manter uma cultura e tentar manter alguma tradição, e ao mesmo tempo, talvez não seja a minha música que mantém, a minha arte que mantém, mas eu habituo e tento permanecer nela. Tento não usar mais palavras difíceis, porque eu sei que a minha poesia, como disse o Ângelo Franco, ele me remeteu a isso numa apresentação de um livro, que o Gujo era um poeta que chegava no peão de campo e chegava no universitário. E sei disso, sei que a minha poesia, a minha turma lá bota no celular, no Spotify, no galpão, e ouve isso hoje. Antigamente eu levava um disco para eles. Então o formato está muito mais fácil, né? Acho que a gente vai perder em breve uma característica que é esse homem de campo. Os meus lá usam pilcha e vão para a cidade, estão no rodeio, mas ao mesmo tempo ando com o celular no bolso no campo, ouvindo música natural, mas a gente vai perder, a gente já está perdendo. Eu sou uma pessoa que usa bombacha, nem calça tenho mais, só uso bombacha todos os dias, mas o cara tira a boina, se encilhou o cavalo e botou um boné e foi para a cidade, e cada vez está mais... Mas eu percebo também um grupo de jovens que estão consumindo esse produto de um formato que ajuda esse universo. Se tu abrir, tem grifes que vendem bombacha feminina, que diz que não pode, o MTG vai lá dizer que não pode. Eu vejo muito essas conversas, essas brigas na internet. Acho que pode tudo, sabe? Desde que a gente tenha respeito, desde que a gente consiga manter isso. Eu uso minha boina sempre, eu uso minha bombacha, minha alpargata, ao mesmo tempo já tenho uma alpargata mais moderna, que foi fabricada num outro que dura mais, a bombacha que dura menos tempo que as outras, o tecido que... Então a gente tem que manter de alguma forma essa tradição e manter isso para que os próximos que venham depois da gente
consigam Ao longo do entender o tempo. que a gente É, estava fazendo aqui, né? E eu acho também, Ara, é, que tem um querer, assim, da pessoa do campo poder viver outras coisas. Eu ia numa estância em São Gabriel, um capataz era um homem de campo tradicional, competente, um homem de 60 e poucos anos. Ele era um capataz de alto nível, assim, uma equipe grande e um homem muito campeiro e muito gaúcho. E ele brincava comigo que quando ele podia ir visitar as filhas em Santa Maria, que estudavam, ele, nada, doutor Veloso, eu chego lá, eu pego o carro dela e eu boto meu tênisinho do Lagartinho, que era, acho que um tênis que era uma cópia de um tênis Lacoste, que era um jacaré, né? Do Mas lagartinho. ele tinha uma vontade. Eu também quero consumir já, essas já. coisas. Claro. Eu também Sim. quero ter acesso a essas coisas, né? E ele brincava, eu boto óculos de sol e meu tênis do Lagartinho. Mas ele não deixou de ser um homem Não extremamente deixou, claro que gaúcho sim. e porque quis também ter um momento de vida urbana ou sei lá, brincar com isso. E tanto que ele brincava que ele ria dele mesmo, né? Que fazia Sim. isso. Então eu achava até de uma inteligência dele, porque ele desfrutava de fazer aquilo diferente e ao mesmo tempo fazia um deboche daquela situação dele, né? Ah, imagina eu aqui, desse fundão do Batuvi com um tênisinho A lá em Santa gente, Maria. a gente tem que manter e tem um verso que eu não vou saber, mas tem o final do Jaime Caetano Brau que dizia que não vou matar meus avós para ficar de bem com os netos, né? É um verso Uhum. comprido de um verso do Jaime que fala isso aí, é mais ou menos, a gente não precisa para uma geração futura destruir o que já houve lá atrás, né? Então eu dentro da minha escrita sempre referencio e podendo falar, eu sempre digo das minhas origens lá, eu venho da origem da poesia do Jaime Caetano Brau, do Rilo, do Edilberto Teixeira, mas ao mesmo tempo eu estou ouvindo uma geração nova aí que vai ser o que vai ficar para um futuro, não sei a qual tempo de permanência, né? Ao mesmo tempo que a gente faz na pecuária, nós vemos uma pecuária extensiva, que as divisas eram lá em casa, só para contar, a gente divide o campo em 25 potreiros, eram 3. Então a gente Olha não só. precisa ser daquele jeito, mas também não precisa virar tudo em soja, penso eu, né? Então a gente vai aos poucos, as gerações futuras que cortem e virem em soja o que a gente tem lá. Em Gujo, ainda sobre essa temática de modernidade, no momento da pandemia em que tu escrevia o livro Pitangas, eu construía uma lareira para 2 objetivos. Poder assar carne em dia de evento na forma de parrilla e para poder matear com cambona. Tem uma cambona que um amigo querido de Santiago me enviou alguns anos atrás, e quando eu visitei ele me deu um outro regalo, uma mala de garupa, que eu não uso, a cambona eu uso, mas para um pouco manter essa tradição que eu me lembro de tomando mate na volta do galpão. Mas na modernidade, o que eu queria te perguntar é nos dias de hoje, quando tu iniciaste o programa e falou que alguém encomendou verso, hoje talvez muitos versos possam ser encomendados à inteligência artificial, ao chat GPT, né? E eu acho que algumas coisas, eu tenho visto coisas de músicas e coisas que se cria Isso. artificialmente. Como é que tu vê isso, essas modernidades que nós estamos falando, essas novas ferramentas, várias pessoas poderem ter acesso e começar a criar um tipo de arte que falta a essência tua como ser humano? Como é que lida com isso, Eu te digo o poeta? 2 coisas. Falaste em cambona, eu tenho cambona ainda lá do azeite canola, que eram as cambonas de azeite. E isso deve todo mundo. Aí agora eu ganhei Quando o azeite vinha em lata, e né? Que em hoje não lata, vem mais. o azeite canola, eu tinha lá azeite. Tenho ainda cambonas e fazia com arame de rabicho o cabo da cambona. Hoje eu ganhei de um amigo uma cambona de inox. E aí a gente passa por Olha, esse processo que os próprios materiais estão sendo modificados. Então, penso que a tecnologia hoje, para te dar tem 4 ou 5 sites, um que faz a letra, um que faz a música e um que simula um cantor. Então a internet, o Spotify derruba, se eu não me engano, no Brasil, 15 mil músicas diárias, porque são produzidas pela inteligência artificial. Isso é um dado que
que esses dias publicaram. Então, fica difícil tu competir, entre aspas, né, com um processo criativo que leva 3 segundos. E eu vou te dizer que eu já experimentei fazer isso aí para ver o que é que acontecia. Joguei dentro do chat GPT um tema, escreva sobre tal coisa. Ele escreveu em 3 segundos ali, né? Não mais que isso. Aí eu começo a ler e primeiro que não tem nenhuma... é tudo um compilado, né? Nada mais é do que um compilado do que já existe ali dentro. Então tem um processo de fabricação. Então acho que a gente vai conseguir ganhar, pelo menos na minha área da criatividade, por isso mesmo, pela criatividade em si, pela inspiração, pela diferença do pensar e do entender que o que tu tem que falar tem que fazer bem para as pessoas. E aí a construção da escrita desse chat que eu já experimentei jogar ali para ver, uso ele para me dar rimas quando eu não estou a fim de criar, pensar uma rima, uso ele para corrigir, e às vezes ele me corrige uma palavra regional por uma outra, e aí eu digo para ele que está errado, é muito burro, xingo meu... E às vezes para me dar uma referência sobre algum tema que eu preciso saber mais. Um exemplo, eu fui escrever sobre a gênese do mundo, que era a gênese do Pampa, e perguntei como é que seria a gênese do mundo nos dias de hoje. Aí teve um texto lá, eu peguei aquilo para a partir dali começar, mas eu acho que a criação está sendo jogada ali dentro. Tu joga primeiro num site que ele vai fazer a letra, num outro ele cria uma melodia e depois tu joga para alguém cantar. Então, acredito que em 20 minutos se cria uma obra, entre aspas, musical. Vamos jogar num site para criar letra, num outro para criar melodia, e jogamos num outro que vai pegar uma... Existe isso, um cantor entre o Gustavo Lima e o Baitaca que vai cantar desse jeito. E aí tu vai achar o teu cantor, a tua afinação. Existem produtores que fazem isso, e aí a internet também descobre e está derrubando isso dos Spotify, dessas... E é muito. Cerca de 15 mil músicas diárias são derrubadas por isso. Talvez esse dado não seja esse número, mas no mundo inteiro, acredito que até mais que isso. Acho que a gente vai perder, mas a gente vai ganhar onde eu penso que eu sempre fui, em ser criativo, em saber usar a emoção, porque esse aparelho Ser não... verdadeiro também, né? e esse aparelho ainda não tem emoção, né? Talvez um dia eles consigam colocar, mas ela está muito fácil. Eu sei, já dentro da música regional, que está se criando muita coisa. E aí eles acabam virando, no tempo que a gente falava, uma colcha de retalhos, né? Talvez de retalhos menores, porque ela abrange muito esse universo da inteligência, de muitas informações. Não sei como é que a gente vai parar, mas eles não vão fabricar uma cambona para nós tomar mate, pode ter certeza. Guju, deixa eu seguir nessa provocação do Vasco aí, do chat GPT. Se eu pegar o chat GPT e disser para ele assim, ó, vamos fazer uma música gaúcha. E aí eu digo para ele assim, amanhecer no Pampa, serração, mate no galpão, eguada na mangueira, encilhei com basto, corda ponteada, saí pro campo, recorrida, galopei um potro, rodou, fiquei com a rédea na mão. Ele vai fazer uma boa composição, boa no sentido parecida com muitas. Verdade. Aí eu te digo, não tem muitos que estão fazendo isso já há muito tempo, antes do ChatGPT, ou seja, retratando as mesmas coisas, e muitas vezes retratando o gaúcho só como o vencedor, o cara que sai de rédea na mão, o cara que dá pau, e que é um gaúcho, claro, estereotipado, né? Mas que é muito repetitivo. E esse gaúcho, ele alcança um grupo grande uma época, né? E isso vence. E aí tu vem outra música. Então, não te parece que o
o ChatGPT não está fazendo nada de diferente do que já fizeram. Está fazendo mais rápido, Sim, mais talvez. rápido. Eu penso assim, ó, essa pergunta me foi feita para vocês, eu sou um cara que escuto e leio desde sempre. E eu tenho referências de escrita do Juca Ruivo, do Aureliano, coisas muito antigas que eu fui atrás, livros que nem existem mais, que eu fui atrás da leitura, no tempo que só havia leitura no livro, né? Hoje tem muito da internet, mas eu sou de um tempo que eu ia na Aurora, na Martins Livreira, em Porto Alegre, e me fartava com os pila da mesada, comprando livro e disco, para ouvir e realmente assimilar o que foi dito naquela época. E digo muitas coisas porque eu acompanho muito esse processo criativo dos festivais, fazendo júris. Eu faço um júri de um festival que eu escuto 800 músicas em 2 dias para selecionar 15 para o festival, né? E conto isso, e não é novidade, de encontrar essa colcha de retalho da minha obra, da obra do Rodrigo Bauer, da obra de tantos outros poetas atuais. Por quê? Porque essa geração nova só tinha acesso ao que o Marenco cantava, a que o César e o Rogério cantava, a que o Joca Martins cantava. Eles nunca foram atrás lá do Senair Maicá, do Noel Guarani. Então, na ânsia de se criar coisas novas e na ânsia de participar desse movimento, eles só ouviam e só liam a nossa geração. Então eu pego, hoje, jamais citaria um grupo de poetas com a sua obra baseada no que foi dito pela gente. Não que a nossa não tenha sido baseada no que disse Jaime, Aparício, Antônio Augusto Ferreira e tantos outros de uma geração anterior. Mas eu penso que a gente, entre aspas, não copiava. Nós usávamos como inspiração. E as coisas estão sendo copiadas nada mais do que o chat GPT faz. E eu, às vezes, me encabulo e me privo de dizer, mas é muita cópia que tem nesse universo. Talvez os temas, alguém diria, Gujo, não dá para escrever sobre a carreta. Eu digo, dá, escreve sobre a tua carreta. Escreve sobre o universo que tu possa entender e ter visto dessa carreta. Mas eu nunca vi, então não te habilita a escrever porque tu vai escrever a carreta dos outros. Escreve sobre o teu cavalo, como que ele é, pinta a tua cena. Se tu não viu, não escreve. Se tu não entendeu, não escreve, porque tu corre o risco de contar o cavalo do outro e a carreta do outro. Por quê? Porque aí a gente vai ser sempre referenciado pelo que a gente já viu. E o chat GPT é isso aí. Talvez numa amplitude maior, mas os temas se repetem. E eu não sei o que vai ser. Eu já sei que já a gente que identificou escritas aí de muitos poetas no universo e na ânsia de ser participativos, dizendo coisas que já foram ditas demais. Eu não sei como é que vai ser isso aí. Eu gostei muito dessa polêmica aí que vocês colocaram, assim, ó, o que está acontecendo hoje, Gujo? O que é verdadeiro e original é uma arte. A gente enxerga como arte. Essa coisa copiada, que já não só no chat, mas também, como o Veloso falou, já estavam fazendo nessa produção artística, a gente nota perfeitamente o que é, o que não tem inspiração, o que não é original, o que não é verdadeiro. Eu acho que a gente consegue, graças a Deus ainda, não somos robôs, mas somos pessoas sensíveis, a gente consegue detectar o que é feito por um artista e o que é feito numa produção industrial. Eu acho que, graças a Deus, ainda nós temos esse discernimento. E eu falo disso, gostaria só de citar um exemplo. Existe aqui em casa, domesticamente, a gente produz conteúdo no Instagram da nossa empresa. Mas assim, a gente escreve e o pessoal está usando desse chat aí para fazer grandes textos. É fato. Mas a gente lê o texto e enxerga que aquilo ali não é natural. São até palavras que as pessoas nem usam. E a coisa entra. Então, essa concha de retalhos, muitas vezes, até ela mostra indícios de que não é verdadeira a coisa. Então, essa produção, que tomara que a gente não consiga suplantar o artista
Esse é o recado que eu dou, Gujo, e eu gostaria que tu perseverasse sempre e não te preocupasse Eu acho, tanto com a eu questão. percebo isso, Caju. Eu percebo que a gente, eu digo a gente no universo das pessoas que eu convivo, assim, cada vez estão mais dentro desse universo tecnológico, né? E é natural, a gente não tem como. E eu só torço que as pessoas consigam ainda, durante um bom tempo, conseguir distinguir isso, que esse é o maior medo para mim. Distinguir o que é original, o que é orgânico, o que é natural, do que está sendo fabricado. Eu digo assim, ó, muitas vezes eu fabriquei um verso porque eu precisava fazer. Aí eu estou usando da rima que eu já sei, do formato métrico que eu já sei, do espaço da composição que eu já sei, mas eu usava a fabricação dentro do meu universo, nunca dentro de um outro universo. E as pessoas estão procurando, dentro desse universo do chat GPT, que é o exemplo, criar coisas. Mas eu não sei até quando que as pessoas vão conseguir distinguir isso. Quando que as pessoas vão conseguir valorizar esse natural, esse orgânico, esse processo de inspiração, sabe? Eu vou naturalmente continuar sendo refém da inspiração, porque eu acho que é ela que vai me diferenciar dentro de tantos, e sempre me diferenciou, assim, de eu ver uma cena lá de uma ema, de um avestruz, que a gente chama, mas é a ema, fazendo um ninho numa cova de touro, porque ela achou mais fácil esse ambiente para... Mas só tu tá indo a cavalo, e quando tu tá chegando perto, o cavalo se assusta do movimento dela, assim, e tu vai olhar e enxerga que tem um ovo pro lado que ela deixou para as moscas, para alimentação. Então tudo isso aí o chat GPT não vai contar, sabe? Eu tenho uma história boa com ovo de ema, um dia eu vou Essa contar não aqui. tem na Wikipédia, essa não tem. Meus amigos, já estamos aí, uma bela conversa, 1h30 de Coisa conversa boa. e se encaminhando para o nosso final, aqui onde a gente pede essas dicas para o nosso convidado, mas antes disso, acho que a Yara vai fazer eu o ia, nosso... mas eu não consigo. O Nosso final, nosso... mas eu fui prenda de CTG, Gujo, e tinha declamações na época, né? A minha mãe era professora de português e literatura, tu conheceu bem Sim, a mãe, sim, e ela era é fã verdade. do teu tio, né, do Edberto. Tanto que eu tenho os livros que eu vou deixar como dica, os livros do Edberto Teixeira, vou mandar uma foto, Lívia, pra gente publicar no nosso Insta. Claro. Então, e a minha mãe tocava violão. E era uma artista, né? Tinha uma artista, certamente. E uma das letras mais bonitas, Gujo, que eu gostaria de declamar, mas eu não consigo, porque eu me emociono, e eu convido os nossos ouvintes, é Enchendo os Olhos do Campo. Eu acho uma letra, assim, belíssima. Eu ia deixar essa dica. Essa letra Porque a minha mãe... é minha e do meu irmão, Valério. Era um dia que chovia. Do Valério do Do Caco. Caco, é letra minha e dele. Ele também se aventura nas escritas e é meu parceiro. E aí ele vai me dizendo as cenas e vai contando, e eu vou montando muito na parte métrica e tal. A gente compôs essa daí. Tava chovendo um dia e era a cena essa daí. Enchendo os olhos de campo, porque quando a gente abre a janela, a gente enche os olhos de campo naquele nosso lugar lá e remete a isso, ao passado, à lembrança, e que um dia de chuva às vezes nos faz, na campanha, pensar muito sobre isso, né? É um dia que a gente mexe muito em recordações. O último dia agora que choveu, eu abri gavetas e comecei a queimar coisas que não me serviam mais e fazer limpezas, né? E aí faz bastante bem pra gente esse momento, assim. E ao mesmo tempo, quando a gente abre a janela, a gente enche os olhos de campo para... E foi um livro, essa letra foi um livro que a minha mãe me deu no ano que ela faleceu, então tem todo um sentido. E eu acho uma beleza, ela é atemporal, né, Gujo? É uma letra atemporal. E fala de saudade, né? E aí tem várias versões. Pra Yara ficou encher os olhos de lágrimas. Agora tem YouTube para nos ver. Bonito, guria, bonito. Tinha um verso bonito que dizia, né? Me quebrou o vidro dos olhos. Né? Também é um verso muito bonito. Eu sei que a gente está no final do tempo, mas se houver tempo para o Gujo comentar ou para outro momento, né? Eu sempre gostei muito da obra do Telmo de Lima Freitas. Também, me agrada muito. E tem um verso que eu gosto muito que ele diz, né? Que é: quantos invejam a vida do homem de campo e quantos recordam tropiadas sem nunca tropear.
E aí, ele estava criticando esses que recordam tropiadas que não fizeram, Mas ou ele estava dizendo que isso era normal, eu acho porque que é isso faz parte normal. da nossa cultura? Eu acho que é normal porque a gente vive. Eu conto muito de tropiada e fiz muitas escritas, mas o máximo que a gente já fez numa tropiada, é levar um gado 20 quilômetros ali adiante. Mais longe? É, Aham, não vários não dias? vários Uhum. dias, mas aí a gente se transporta para esse lugar com escritas, com vivências e talvez essa minha tropiada de 20 e poucos, 30 quilômetros serve para referenciar outros que já fizeram há muito tempo e poder contar sobre eles e ao mesmo tempo dizer para alguém da cidade que nunca foi como poderia ser. Eu me remeto a um porta-voz de alguns sentimentos que eu não tive. Já escrevi muito sobre morte e não me lembro se foi essa vez que eu vim ou se eu já morri em outras vidas. Já escrevi muito sobre morte porque acho que a gente vai ser natural e vivemos isso. Já escrevi muito sobre desamores e nem tive esses desamores. Já escrevi muito sobre saudades que eu não tive. Então eu acho que a poesia e o poeta é um porta-voz de muitos momentos e de muitos tempos, né? Para a gente contar isso. Penso que a poesia serve para isso, para recordar, para viver coisas que a gente nunca viveu e nos levar a lugares que a gente nunca esteve, né? A poesia tem disso. Eu faço que a poesia geralmente me leva para alguns lugares. E eu levo muitas pessoas para o universo que eu vivo, para o Enchendo os Olhos de Campo, para esse Pampa que a gente vive, para essa campanha, para Lavras do Sul. Então a poesia, ela consegue nos transportar, né? Tu falaste em tropiada, agora eu tô me lembrando que o Vasco fez uma tropiada, Vasco, e nós Aí, passamos Lavras. pelo Campo do Gujo, tu não sabe, mas tu Naquela época estiveste lá, é nem, verdade. Há nem 30 sabia. anos Olha atrás, aí, Gujo. tu vê? É. E a poesia tem disso. Se ela não... Eu hoje falo que se a minha poesia hoje não transportar alguém para algum lugar, não causar algum sentimento nessa pessoa, mesmo que não seja um sentimento bom, mesmo que seja de raiva, mas eu gosto de entender que a minha poesia, se ela não chegar nas pessoas e causar alguma coisa diferente do que essa pessoa está no momento que leu, ela não teve a sua real objetivo. Ela tem que causar algum sentimento na pessoa. Não teve o alcance aí que tu queria. Ela tem que causar um sentimento. As pessoas têm que, no mínimo, pararem um pouquinho, alguns segundos e tentar entender. Então, se a minha poesia não tiver essa finalidade e não tiver esse alcance, eu acho que ela não cumpriu a sua principal missão, que era chegar nas pessoas. E aí eu já faço para que ela entre no coração das pessoas assim e dê uma mexidinha. Essa é a minha real intenção com a poesia hoje. Muito bem. Gujo, e o relógio nos atropela. Também A faz minha parte. dica aos nossos ouvintes, para mim é muito simples. É aonde está a obra do Gujo Teixeira. Como eles encontram, como eles conseguem adquirir a obra, livros, autores. Essa é a minha dica. Hoje, se digitar Gujo no Google, aparece eu e a Ilha do Japão só. Mas acredito que apareça mais eu. Nas redes sociais, principalmente o Instagram, Gujo Teixeira, GUJO, só tem eu. Ali me encontra a minha poesia, encontra uma maneira de falar comigo. Eu penso que essa é a melhor maneira. O Instagram, para quem não tem, o Facebook também, e a minha arte está por aí, está pelo mundo. Às vezes a gente não sabe nem onde ela chega, nem como chega. Ali, quem quiser encontrar e descobrir meus livros, que eu tenho alguns ainda da obra que eu tenho, são 10 livros lançados. Eu tenho alguns ainda que não esgotaram, me peçam por ali, eu faço essa venda quase que... Eu digo que como eu moro na campanha e moro por aí, na segunda-feira, hoje é dia de eu parar aqui, autografar os livros e no correio e enviar meus livros. Hoje é dia que eu paro na segunda-feira para fazer isso. E gosto muito de fazer, gosto muito de autografar e enviar minha arte para muitos lugares que me pedem. Gojo, eu queria te dizer que infelizmente, eu vou ter que
abandoná-los por compromissos aqui. Eu acho que foi talvez o episódio mais comprido, mas o mais saboroso. Obrigado. Fico muito feliz com isso. Mais gostoso. Nada como a gente conversar com uma pessoa da poesia, né? Eu quis ser poeta também, meu avô escrevia uns versinhos, e eu peguei essa influência, mas bem na época apareceu o Jaime Caetano Brau, e aí eu deixei. Te abafou. Aí achei que ele estava indo melhor do que eu. Então deixei. Mas assim, o Gujo, eu vou ter que sair, eu deixo um abraço. Obrigado. Aí. Foi Feliz. muito gostoso ter participado desse bate-papo. Tá bom? Um grande abraço. Todos nós, né, Vasco? Foi. Então, para mim, eu acho que, novamente, uma honra. Nunca imaginava ter a oportunidade dessas de conversar contigo, pelos livros que eu tenho, pelas todas as músicas que eu escutei, todo o meu tempo que eu viajava no Brasil, sempre escutando música, dirigindo muito, sempre foste companheiro através das tuas letras. Obrigado. De todo o meu tempo lá e todo o meu tempo fora do país também é bastante, para mim, emocionante essa conversa. Muito feliz eu fico. Bom, um grande abraço, muito obrigado pela tua presença aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Talvez tenhamos havia muitas coisas em comum entre nós dois, incluindo eu era consumidor. A minha coleção de Rapa de Tacho, escrito pelo Aparício Silva Rila, eu comprei toda lá na Martins Livreiro. Que era na Rua Riachuelo, em Porto Alegre. Tu conhece Rei da Faca na Pedra e Viagem ao Tempo do Pai, que são livros de causos dele, de crônica e texto? É bárbaro, eu digo essa... Conheço, mas não tenho. Essa referência aí, essa referência que a gente vai... Tu me pergunta de referências, eu diria talvez coisas que nem existam mais e não tenham à venda, né? Um livro como Viagem ao Tempo do Pai e Rei da Faca na Pedra, que são textos do Aparício Silva Rila, Sol de Maio, Antônio Augusto Ferreira, e toda a obra do Jaime Caetano Brau, Armorial da Estância e Querência, da Aureliano de Figueiredo Pinto, e aí eu vou citar Juca Ruivo e tantos outros aqui, os do Edilberto. Pena que isso não exista mais, né? Nem nos sebos, porque são peças que chegam e já tem encomenda, inclusive minhas, para essas obras. Eu tenho alguns livros com 3 ou 4 edições. Eu tenho o Martim Ferro da 2ª edição, em capa de couro. Então, talvez qualquer referência que a gente vá dizer, elas não vão estar à disposição, né? Lívia, então, isso aí depois, mesmo que essas obras não estejam disponíveis, mas pelo menos nós temos que citá-las no Links, e certamente a gente pode encontrar alguma coisa na internet, que as pessoas, mesmo que não consigam adquirir a obra, tenham uma noção de quem foram esses nomes que o Gujo acabou de citar. Eu falei Gujo, isso daí. Tem preocupação aí com essas obras que a gente não tem tão facilmente acessíveis, não te levam ao raciocínio que talvez valesse a pena tu catalogar melhor a tua arte, ou a arte de um artista ela é catalogada depois que ele se foi e alguém que se dedique a isso? Eu, na verdade, tenho muito isso. Eu publico bastante coisa, não deixo muita coisa guardada. Sempre fui um poeta que gostou e gosto de publicar as minhas coisas. Nunca ninguém bateu na minha porta e pediu, vamos fazer. Eu sempre fui atrás. Eu tenho vários discos lançados, tenho um disco com mais de 100 mil cópias vendidas, tenho livros dentro do universo regional com 8, 10 mil exemplares vendidos, mas tudo eu que fui fazer, eu que fui atrás dos apoiadores, eu diagramava, eu montava, eu fazia tudo e faço tudo. Hoje entrego para as pessoas fazer. Pena que essas obras se percam, mas aí, como a gente fala, um amigo falou, fui visitar meu avô, fui na prateleira dele e pedi para ele para levar esse e esse. Aí ele pegou só relíquias que tinham lá, né? Ele falou, bom, que tu deixe na tua prateleira para que o teu neto, para que alguém um dia possa pegar e levar adiante. Eu acho que é esse o nosso propósito. Eu tenho por costume resgatar e escrever essas coisas que estão sendo talvez perdidas e a gente consiga contá-las de algum formato. Então, a minha proposta como poeta que me dedico a ser e me intitulo, mesmo que alguns digam que eu não sou, eu gosto de colocar ideias no papel, gosto de colocar essas ideias
em formato de poesia rimada. Então, quem faz isso é poeta e assim me intitulo, contrariando algumas convicções acadêmicas, mas eu sou um cara que gosta da escrita e escrever aquilo que eu vivo, aquilo que eu sinto. Não sou inventador de temas e gosto de resgatar o meu tempo e o momento que vivo. Agradeço a vocês, a ti, Yara, pelo primeiro convite. Havíamos falado, Imagina, Gujo, tu estava na nossa lista há tempo, né? havíamos falado no Universo Pecuária sobre isso, e aí chegou Isso. o convite, fico muito feliz e estava ansioso por essa conversa, que admiro vocês e acompanho diferentes temas tratados. Estou muito feliz de estar na lista dos convidados e agora mais um capítulo do programa. Muito feliz mesmo. Obrigado pelo carinho de vocês, pela atenção. Obrigada a nós. E quem quiser descobrir, descubra Gujo Teixeira no Instagram e dali para frente vai pesquisando. Tem muita no YouTube. A minha lista do Spotify, Ara, para te contar, na minha pasta do Spotify, ela tem 52 horas de música. Dá para ouvir 2 dias e mais um pouquinho só de Gujo Teixeira. Rica dica, No Spotify tu acha ali uma playlist do Gujo que tem 52 horas de música. Então, eu produzi 2 dias e um pouquinho mais de música para as pessoas ouvirem. Beleza, já temos uma trilha sonora para essa semana. Uma trilha sonora, dá para ouvir. Claro que se E às repetem vezes algumas músicas. tu não fica às vezes incomodado, talvez, Gujo, que algum intérprete ou alguém esteja talvez... Esse cara não está cuidando muito bem da minha obra, interpretando assim, mas no momento que tu coloca ela no mundo, ela está no mundo, né? Como é um filho teu que parece que às vezes está meio... Estão cuidando mal desse guri aí. Eu fico feliz pelos dois lados. Quando descobrem a minha obra e cantam, e ontem mesmo um menino de 8 anos ganhou um festival lá interpretando um trabalho meu, e ele pediu a permissão, eu elogiei muito ele, e o pai dele falou, vou transmitir esse áudio para ele. Eu trato muito com os pais, assim, né? Que querem a minha obra para cantar, e o menino venceu um festival cantando uma música chamada Os Olhos do Meu Cavalo. Eu contei um cavalo meu que morreu. E todo mundo já teve um cavalo que morreu. E esse menino emocionado cantando, assim. E ao mesmo tempo eu vejo alguns que cantam tudo errado, que não dão o devido cuidado da letra que eu enviei como um carinho, assim. Cara, musica isso aqui. Aí ele me diz, perdi a letra. Então não vai ter mais outra aí. E nem sei onde é que eu coloquei, ou então gravou tudo errado e tal. Então eu penso que esse cuidado a gente tem que ter. Assim como eu tenho com o trabalho dos outros, eu peço que tenham com o meu, assim. Me incomoda muito, às vezes, o desleixo e a falta de atenção com a poesia do Gujo, não comigo, assim, mas com a poesia, sabe, que eu faço. Mas muito feliz, a contrapartida é muito maior das pessoas que cuidam bem, assim, pessoas que recebem um livro e ao mesmo tempo presenteiam um livro porque compram outro, porque assim como a Yara comprou para presentear os amigos, e eu acho muito bonito a poesia ser presente hoje, né? Ser uma forma de presentear as pessoas. Os meus livros são todos eles lançados sem editora, né? São todos eles lançados com apoiadores. Para ter um exemplo, esse aqui, ó, o livro tem, nessa capa aqui tem 10, na outra capa tem mais 10. Então teve 20 pessoas, 20 empresas que apoiaram a minha obra para presentear os seus clientes e tal. Então isso me agrada muito, assim. Fico muito feliz com isso. Muito legal. Eu fui presenteado com o Sétimas do Mundaréu. Foi tu que me deu, Yara? Não foi pra ti. Não, Alguém me não presenteou, foi. tá lá fora. E eu Pro tá em cima Vasco da que lareira e Agora- volta e meia dar uma folhada nele. Agora a Lídia, É nessas conversas, vai me mandar o endereço de todos, ou agora, não sei se a Yara, vamos estar no City, Yara, final de semana que vem? Vamos Ah, voltar então- sábado que vem. Então eu isso. vou te levar os meus livros novos, e aí tu que já tem essa rede, tu manda para todos eles os meus livros aí. Olha aí que maravilha. Tá? Pode Eu te deixar. levo muito lá, obrigada. te levo lá o novo, o livro de alumbramentos, vou te levar, e aí tu faz essa Faço, sim, logística com o de maior entrega, prazer. então, para todos terem Pode meus... deixar. Vou mandar todos, o que eu tiver aqui que não esgotou as edições, eu vou mandar para vocês. Beleza. Muito obrigada. Então Muito tá, meus obrigado, queridos, Gujo, Foi pelo obrigado. teu ótimo. dia tempo. pra todos. Muito obrigado. Obrigada, Fiquem com Gujo. Deus. Um abraço. E Saludo. que a Amém. poesia sempre
faça bem para vocês, assim como ela faz bem para mim. Eu digo uma frase Ela que fala. vai sair numa camiseta agora que diz assim, ó, seja a poesia que você quer ler um dia. Essa é minha, Ai, que é lindo. mais ou menos como a Ai, gente Branca. quer ser o campo que a gente vai produzir. Eu digo que seja a poesia que você quer ler um dia. Então a gente se tornar aquilo que a gente gostaria de ter É um perto da desafio gente. grande esse, Um hein? amigo que a gente seja o amigo que você quer que os outros tenham em você. Então, ó, seja a Que poesia que lindo. você quer ler um dia. É uma frase que talvez seja óbvia e repetida, mas eu acho que é mais ou menos Profunda. isso aí que eu tento ser. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção de todos. Imagina. Muito obrigado. Beijo, Muito pessoal. obrigada. Valeu. Um Beijo, abraço a pessoal. A todos. Até. todos. Abraço. Obrigado. Tchau, Yara.